Começa agora mais um episódio do podcast da Oficina Inteligente. Eu sou César Coimbra, fundador do software Oficina Inteligente. Estamos aqui nesse podcast que é feito de donos de oficina, para você, dono de oficina mecânica. Ele foi feito para a gente que é do mundo da reparação, que é dono de oficina, pegar insights dos convidados que eu trago aqui, para você levar e pôr em prática ainda hoje na sua oficina mecânica. No caso dos convidados que eu tenho aqui hoje, tá o Bruno e o Fábio da Sim Pneus Continental. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo bom, Bruno? Obrigado pelo convite, tô bem sim. Tudo jóia. Tudo bom, Fábio? Tudo jóia, tudo bem. Obrigado pelo convite, participar aqui no seu podcast. Obrigado. Então, além de, para você que é dono de oficina, também dono de loja de pneu, dono de troca de óleo, dono de truck center. Então, estamos falando de donos da reparação automotiva, tá? Então, hoje, vamos pegar dicas valiosas com esses dois, vou chamar de menino, que eu já sou mais velho que eles, né? Brincadeiras à parte, de como eles conseguiram sair de uma oficina mecânica para 16 lojas de pneus dentro de São Paulo, mas já tiveram loja em fora do estado, saber os desafios. Normalmente, uma oficina mecânica, quando tem 15, 16 lojas, a gente tem um momento de expansão, um momento de recolher, né, de mudar as estratégias. E eles passaram isso porque eles já têm 29 anos de estrada. Então, tem bastante história. Começaram muito jovens, né? Então, tem bastante história para contar. Então, acho que o principal insight, primeiro, sócios irmãos que dão certo, e como conseguir ter 3 lojas de pneus hoje, tá? Então, fica ligado aí, que ele tem bastante história para contar. E eu preciso agradecer o nosso apoiador, Revista Reparação, a revista do setor automotivo, revistareparação.com.br, tá aqui na telinha o link, acessa lá, dá uma olhada. Eu sou colunista da revista, tem algumas dicas que eu dou lá só para a revista, tá bom? Obrigado por vocês terem vindo. Vocês são clientes muito queridos nossos, né? Vocês sempre foram muito respeitosos com o César, mas também com a nossa equipe, né? A gente tem uma trajetória ali. A Oficina Inteligente ainda estava pequena, né? A gente estava com pequena, que eu digo, 100 clientes ali, né? Que para software é uma empresa pequena ainda, né? Metade das lojas ainda era oficina do meu pai, Oficina Brasil, e metade ainda eram já clientes reparadores individuais, né? E daí vocês estavam, acho, ali com 4, 5 lojas, né? Escolheram a gente para falar, tô escutando falar bem de vocês no mercado, da Oficina Inteligente, né? Todo gerente que eu contrato fala, puta, coloca a Oficina Inteligente que é bom. Eu lembro muito disso, principalmente o Bruno, né? Falando, César, é o terceiro gerente que eu converso e fala, puta, coloca a Oficina Inteligente que é melhor do que eu tô. E vocês estavam muito satisfeitos com o software de vocês, né? Então eu vou comentar um pouquinho dessa trajetória nossa em comum. E daí vocês me chamaram para conversar, né? A gente foi lá, no final, não sei se vocês lembram, eu cheguei às 9 da manhã e saí 10 horas da noite. Foi o dia inteiro, né? Eu lembro. Vocês sabatinaram eu, né? E a gente conversou. Acho que teve algumas vezes ainda, né? Não foi só uma, né? Isso foi a primeira. Daí a gente ficou faltando o tema. Acho que depois de uns 2, 3 dias a gente falou de novo. E daí a gente deu uma espaçada e conversamos acho que depois de um mês, por aí, né? Mas eu lembro muito desse começo e dessa reunião nossa de um dia inteiro e depois de uma segunda, que a gente conversou muito sobre software, sobre o processo e o quanto lá em 2016 vocês já estavam maduros com a questão de processo. Vocês já faziam orçamento no computador, com preço, sai num termo, o cliente, igual a gente está falando, vou falar aqui, igual a Depascoal fazia, né? Sim. A Depascoal já está informatizada já há muito tempo, né? Com CPF, né? Eu lembro que na época a gente falou, não, mas todo cliente vai ter CPF. Não, todo cliente tem CPF. É obrigatório colocar o CPF, o cadastro bonitinho. Então, eu lembro de você estar com uma operação com muito processo arrumado, e eu falei, mas vocês conseguem fazer orçamento direto no computador lá, igual a gente vê na Depascoal? Porque a realidade dos meus clientes ainda era orçamento No papel. né? No computador, a gente transferia o orçamento para o computador, mas não começava no computador, coisa que hoje já é realidade bastante. Mas vocês já tinham... Então, eu lembro de você... Eu olhava, caramba, vocês têm um processo aqui muito arrumado que eu quero usar isso também como um aprendizado, né? Porque vocês fazem realmente, né? Aqui o desconto é travado, se é dinheiro é 10%, se é cheque é 5%, se é cartão é 0%. Eu lembro que você fala, nossa, isso aqui parece que eu tô indo na Vila Romana ou na CIA e
segue aquele processo. Eu achei muito, muito bacana o quanto lá com vocês, com 5 lojas, estava isso muito maduro. E daí, vocês me perguntaram se o sistema tinha todas essas travas. Eu falei que ainda não tinha nesse nível de maturidade. E prometi para vocês que ia ficar... Eu lembro que eu fiquei de 6 a 8 meses dedicado a Simpneus na época, para fazer essas travas, essa operação. Então, agradeço vocês naquela época pela confiança, porque vocês esperaram 8 meses para trocar de software, né? E a gente ali desenvolvendo, te mostrando, e vocês ali meio que esperando, também acreditaram alguma coisa na gente. E te pergunto, o que naquele momento que o software, vocês tinham um software, e eu prometi melhorar o meu, para vocês colocar em prática, o que vocês viram na gente da Você Inteligente? Acho que talvez realmente a tecnologia. Na época a gente tinha um servidor próprio, armazenava essas informações num servidor, já era online a transação, então a gente já tinha 5 unidades, a gente já sabia quanto que aquela unidade estava faturando, quanto que aquela unidade atendia de carros. Essa informação era online, mas essa tecnologia ficava com a gente não tem essa expertise, não tem esse conhecimento, e a gente tinha a maior dor era essa, de fazer a backup, sei lá, esse tipo de coisa que a gente não conseguia. Vira e mexe tinha algum problema, caía a energia, ficamos sem sistema. Então, acho que o principal fator ali, é lógico que tudo que envolvia o sistema, mas acho que o principal era realmente a gente entregar essas informações para uma empresa que vai cuidar, vai administrar, vai entregar para a gente a funcionalidade. Acho que o principal, com certeza, foi isso. E agregando também, eu acho que também o fato de a gente ver em você mais aberto, assim, né? Eu lembro muito que a antiga empresa que a gente tinha, o Soft, já era vamos dizer assim, um cara que já estava no segmento há muito tempo, já atendia outras redes, era especializado em pneu, então já atendia algumas redes de pneus. Só que a gente via nele meio travado. Ah, pode? Não, isso não pode. Ah, pode? Não, isso não pode. E aí, acho que nos nossos bate-papos, a gente viu que você já tinha uma cabeça um pouco mais aberta. Não, isso não tem, mas me dá um tempinho que eu desenvolvo. Uhum. Porque a gente sentiu ali que ia ser uma troca, né? E aí, acho que foi talvez a grande decisão. A gente falou, pô, acho que é bacana ali. Um vai agregar o outro e vai ajudar. E foi o que aconteceu, né? A gente também aprendeu bastante ecossistema, né? Vamos fazer 10 anos, a gente aprendeu bastante nesses 10 anos, né, Bruno? Ajudou a gente a melhorar os processos, profissionalizar cada vez mais, né? Ter uma gestão mais eficiente, mais enxuta. Eu lembro muito bem também que a gente tinha a nota fiscal de serviço que tinha que emitir, e aí tinha uma menina que a gente trabalhava e você batia bastante nessa dor na gente. Não, a gente vai deixar isso automatizado, é só apertar um botão. Eu acho que isso também foi um gatilho importante. Economizar recurso, né? Automatizar. E 10 anos já é uma parceria já... de certa forma, longa e estratégica, sim, né? Eu via vocês também já olhando a gente, eu, no caso, né? Eu tinha 3 funcionários na época, né? Era eu, o Jefferson, a Manu e a Priscila. Acho que a Priscila estava entrando ainda. Então, no final era 2 que estavam indo para 3, né? Como um fornecedor estratégico, né? De software, né? E não como um fornecedor qualquer, né? Sim. Porque pode ser, né? Tem muitos clientes nossos que olham como fornecedor, né? É um fornecedor de software, né? E vocês veem como fornecedor estratégico para o seu crescimento. Sim. Então, eu fico muito feliz hoje de a gente ter crescido muito junto. A gente começou ali com eu com 100 clientes, vocês com 5 lojas, e hoje, 10 anos depois, eu tenho mais de 1.500 e vocês com 16 lojas, né? Então, a gente também cresceu junto. Eu gosto dessa jornada em conjunto, sim, que a gente tem com os clientes, né? De a gente estar evoluindo, os clientes também, né? Eu lembro com o Bruno, a gente trocava ideia, né, Bruno? Eu mandei meus gerentes, minha equipe, para fazer um curso de encantamento de cliente na Disney, técnicas Disney, né? Você fala, puta, eu também levei meus gerentes para fazer uns treinamentos de vendas ali, daí a gente ia trocando... Trocava umas figurinhas, né? Como que você consegue capacitar sua equipe de forma... de lugares diferentes, mas com a mesma visão, né? Vamos capacitar a equipe. E eu vi isso amadurecendo na Simpneus também, né? Porque a gente estava na mesma jornada, vamos dizer assim, né? Inovando, a gente dentro do nosso segmento de querer inovar ali na oficina de alguma certa maneira, e você com o software também inovando, saindo um pouco do normal, né? Sim. Então, pensando em inovação, crescimento, vocês têm muito apreço por funcionário, que eu sei, né? Vocês veem o funcionário como uma pessoa, como um time, vocês abraçam isso também, e a gente está sendo inteligente também, então...
eu via muita similaridade, Muita sinergia, né? muita sinergia. Acabou que o Bruno virou um amigo, o Fábio também, mas o Sim, Bruno frequenta a sim. minha casa, a gente se troca, a gente vai no aniversário um do outro, né? Então, é gostoso isso quando um cliente Vira vira um amigo. amigo também, né? Então, eu tenho muito amigo que é cliente, mas eu tenho alguns clientes que viraram amigo, então também. Acabou que a gente tem o filho junto, muito Quase a próximo, mesma idade, né? Não, tem a mesma idade por meses aí, por não tem, meses. não tem um... Eu acho que no final não, mas e é isso que faz sentido como empresa, né? Sim. As coisas A se relação, né? amarrando, a relação, sim. né? Não é só eu tô aqui para ganhar dinheiro, para dar um conforto para minha família, né? Mas as relações de trabalho é gostosa com meus fornecedores e com meus clientes, né? Isso vira uma grande família, né? Vamos dizer assim, né? Tô meio sendo hipócrita de família, mas assim, tá sendo uma Sim. grande relação gostosa, né? Sim. Né? De respeito. Acho que é o papel do empreendedorismo, né? Eu acho que é isso, né? Você criar a relação, né? O que você falou, não só ganhar dinheiro, né? Óbvio que a gente tem um negócio ali, né? Para ganhar dinheiro, objetivo, mas criar essa relação. Você deu o exemplo de colaboradores, cara. A gente também. A gente tem colaboradores de 21 anos que tá com a gente. Nossa. Né? Então a gente valoriza muito, 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 muito. Porque a gente entende que ele sozinho a gente não consegue. Eu e ele, por mais expertise que a gente tem ali num assunto ou outro, mas a gente não consegue sozinho. E acho que também o grande pensamento nosso é sempre que a gente pensou a ser longevo. Nunca pensou, vamos ganhar dinheiro aqui e... Né, principalmente no nosso segmento, tem algumas pessoas que pensam, vou ganhar esse dinheiro, daqui a pouco eu fecho essa loja, abro em outro lugar, mudo de nome, né? A gente vê no mercado bastante esse tipo de movimentação. Fecha E o a meu gente- nome, nome da minha esposa, depois perde o nome da minha esposa, o nome da minha mãe. a gente vê muito isso no nosso mercado, infelizmente, né? Que acaba ajudando a criar uma imagem negativa pro nosso segmento, né? Mas a gente nunca teve esse pensamento a curto prazo, a gente sempre pensou ao longo prazo. E isso muda esse pensamento. Você tem vou treinar esse funcionário, porque daqui 1 ano, 2 anos ele vai estar legal. Eu vou trabalhar esse cliente aqui para que daqui 5, 6, 8 anos volta. ele continua sendo cliente nosso. Então a gente sempre pensou assim. Então facilitou bastante Na nosso relação humana, né? Eu acho que isso a gente tem muito forte isso, né? Eu falo para minha equipe lá, é que o dia a dia o dia a dia é pesado. A gente é empresário, a nossa equipe está tratando com clientes, né? Então, o dia a dia é pesado no sentido assim, a gente tem que cumprir meta, cumprir prazo, o cliente quer as coisas rápido, no nosso mercado também. Foi assim, então, a nossa relação dentro da oficina inteligente não precisa ser pesada. Porque o dia a dia já é pesado, Já né? vem umas bombas, né? Tem bomba, todo dia tem desafio, mudança tributária, legal, clientes com desafios diferentes. Sim. Agora, se nossa relação aqui dentro da oficina já foi caótica, daí que não dá mesmo para trabalhar, né? E da Sim Pneus que eu vejo no mercado, que as pessoas que são eu tenho um funcionário que é ex-Sim Pneus, né? O nosso gerente de expansão, ele é da Sim Pneus, né? Tanto ele quanto outros, eu vi que tem muito carinho pelo trabalho que vocês fizeram lá. E você vê que assim, eles falam, não, foi muito legal. Foi muito bom trabalhar, trabalharia de novo. Então você vê essa conversa no mercado que vocês impactam o mercado, fala assim, não, lá é legal trabalhar, né? Sair para ganhar mais, por Sim, outros que é motivos, normal, né? mas vocês têm funcionário que saiu e voltaram? Muitos, cara. Bastante. Muitos, nossa. Acontece. Fala um pouquinho do molho que vocês fazem lá com funcionário. O que vocês fazem de diferente ou o que vocês fazem de humano? Qual que é a relação que vocês têm? É difícil falar assim, a gente Acho que é o jeito que a gente respeita, mas trata é o as jeito. pessoas. A humildade, eu acho, uma coisa que, sei lá, a gente tem isso como mantra, assim, por mais que a gente é o dono ali, né, a gente não é o dono da verdade, a gente, né, é óbvio que a gente coloca as regras ali, né, idealiza as regras, os processos, mas a gente é aberto a escutar, a vir um colaborador que às vezes vem de outra oficina e fala, cara, eu fazia isso e dava certo. Vamos sentar, vamos escutar, vamos ver se faz sentido para nossa realidade, né? Aí a gente pensa bem na parte humana, né? Eu acho que a gente pensa... Eu e o Fábio tem o mesmo pensamento nisso, né? Talvez não seja por acaso que a gente teve essa oportunidade de estar aqui, de ser dono da oficina, né? De ter essa condição. Então, a gente vê que a gente é muito elo de ligação para as pessoas, né? Seja por
salário ali por financeiro, né? Ajudar a pessoa, ajudar uma família, desenvolver isso de alguma maneira, que eu acho que é o principal objetivo de todo mundo que trabalhou hoje com a gente, mas também às vezes de desenvolver como pessoa, de saber que dá para ser respeitoso, dá para ser humano, dá para fazer um trabalho bem feito, né? Então a gente vai ser um elo de ligação. A pessoa, tem gente que trabalhou com a gente 1 ano e fala, nossa, vocês mudaram a minha vida, não financeiramente, mas talvez em cabeça. Hoje eu tenho outro pensamento, eu era tão desorganizado na minha vida, nos meus processos, eu aprendi aqui com você, a gente percebe bastante esse tipo de movimento, não só financeiro, mas também como pessoas. E acaba motivando, né? Igual esses dias mesmo, teve um colaborador nosso, tá uns 12 anos com a gente, ele falou, cara, nesses 12 anos eu consegui construir minha casa própria. Agora, meu próximo sonho é comprar meu apartamento de praia. Porra, cara, isso aí pra mim sabe, é uma coisa assim que é mais paralisada você olhar assim, caralho, a loja tá faturando bem ali, né? É uma coisa impactante, assim, sabe? Nossa, é verdade. Eu tô tendo o mesmo pensamento. Essas 3 pessoas que começaram comigo como estagiário, né? Priscila, Jefferson e Manu, nos últimos anos conquistaram a casa própria também. E eles começaram como estagiário e agora cada um cuida de uma operação lá na empresa, lá, né? E quando eles conseguiram a casa própria também, fiquei muito legal. Acho que a gente fica mais feliz do que eles, Nossa, eles não têm noção. Muito legal. Até no meu caso, acho que não sei se também, como conseguir ter uma empresa de sucesso que leva a sucesso para eles, né? Sim, exatamente. Então, como eu consegui que eles ganhavam comigo muito pouquinho estagiário, né? E agora eu consigo pagar um salário decente, mérito deles, eles que desenvolveram, a gente também né? pensa Mas eu consigo ter uma empresa hoje que proporcionar isso, é gostoso, né? É muito, cara, muito. Lembrando disso, o Fábio vai lembrar também, tinha um funcionário que até acabou falecendo na Covid, e a gente tinha uma loja dentro do Extra ali de Guarulhos, Bosque Maia. E aí ele me chamou pro canto, Bruno, eu queria conversar com você. Pode falar, né? O que você quer, né? Não, eu quero que você venha aqui. Mais próximo. Não é ali no estacionamento, mais escuro ali. Eu falei, não, pode falar aqui mesmo. Não, vem aqui. Eu fui indo com ele. Tá vendo esse Fit aqui? Tô vendo. Eu comprei por causa sua. Eu falei, não, você não comprou por causa minha. Você comprou pelo mérito do seu trabalho. Eu só fui esse elo de ligação. Então, isso é o que motiva bastante a gente, assim. Então, acho que isso é o que a gente leva de legado, né, também, né? É muito legal, né? E vocês visitam loja, estão lá presente, conversa com eles também sobre vida particular, no tipo assim, puta, cuida desse dinheiro, não gasta tudo. Vocês conversam um pouco também da vida pessoal com uma orientação de alguém que sabe administrar mais dinheiro, porque a gente é empresário, Sim. É obrigação nossa saber administrar dinheiro. Vocês chegam nesses papos também, né? De orientação um pouco da vida, né? Um pouco. Com alguns, né? A gente tem uma rotina de ir nas lojas, por mais que a gente já tenha uma estrutura, gerente, supervisor, né? Mas esse calor humano para a gente é muito importante. Então a gente vai, tem frequência de ir na loja e quando vai acaba conversando, né? Acaba entrando nesses detalhes. Sim. Eu costumo até às vezes quando a gente sai numa empresa, né? As pessoas falam assim, é bom sair e deixar portas abertas naquela empresa que você saiu. Eu costumo muito falar que o inverso também é verdadeiro. E a gente às vezes não fala isso. Pô, eu preciso... Se você por algum motivo saiu da nossa empresa, ou por uma proposta melhor, para ganhar mais, ou por mudar de região, mas eu preciso também que você saia com as portas abertas para a gente. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E se você voltar para cá e eu te fizer um convite para trabalhar? Sim. Você fala, porra... Trabalhar com aqueles caras da Sim Pneus, aqueles caras lá, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é uma mão de duas vias. Esse sentimento tem que existir dos dois lados, né? Muito legal isso, muito legal. E acaba que vocês fazem um processo de seleção mais rigoroso? Como que é? Como que vocês... cada vez está mais difícil, né? Hoje a gente tem muito pensamento, às vezes, de trazer gente que não é do segmento, né? Que vem com uma cabeça um pouco mais aberta, uma cabeça mais menos vício, né? Menos vício, né? Principalmente que o nosso mercado, principalmente falando do mercado de pneu, cada vez mais tem alguma concorrência um pouco desleal nesse sentido. Então, a gente vem sofrendo bastante nesse sentido, e a gente vem trazendo gente que não é do segmento, e aí entra na questão longetiva. Então,
tudo bem, eu sei que esse profissional vai demorar um tempo para se adaptar ao meu negócio, à minha empresa, né? Que é o normal, mas aí principalmente ao negócio. Mas a gente vai pegar na mão dele, vamos trabalhar ele e a gente vem trabalhando bastante nesse modelo de negócio. Acho que a gente traz pessoas de outros segmentos, né? Vocês aprenderam a capacitar pessoas. E olhar para o nosso time, né? Então, a gente não, né? Acho que principalmente nessa questão da operação... O time. A gente consegue hoje ter multiplicadores que têm um pensamento igualzinho ao nosso, né? Sabe, aquele sentimento bom pela empresa, né? Então, imagino que você, às vezes, entra um colaborador novo, você vai conhecer ele, às vezes, um mês depois. E, às vezes, ele já tá com aquele sentimento bom da empresa, porque alguém falou bem da empresa, não, essa empresa é boa, sabe? Então, acho que esse sentimento... Talvez deve ser parecido com que você citou os seus estagiários, que lá atrás começaram com o estagiário, né? Então, são pessoas que dão valor, né, à oportunidade que está tendo ali, que, cara, são pessoas que defendem. Hoje a gente tem um fã-clube na Sim Pneus, né, Bruno? Tem cara que defende que... Sim Pneus Futebol Clube. Cara que defende a gente, isso é muito bom. Mas isso, por quê? Porque lá atrás a gente foi dando oportunidade. Pô, peraí, tem um vendedor aqui... Surgiu uma vaga de gerente. Cara, vamos pegar esse vendedor aqui, vamos pegar na mão dele e vamos fazer ele virar um gerente? E o cara dá valor, né? E vocês veem que para vocês conseguirem expandir, chegar em 16 lojas hoje, né? Conseguir construir um time que não se perca. Se trocar funcionário todo mês, vocês não conseguem ter uma rede de lojas. Isso é um dos alicerces do sucesso? As pessoas ficarem para vocês conseguirem expandindo? Com certeza. Por isso, às vezes a gente teve a oportunidade, né, de abrir, às vezes, 40 lojas, né? Principalmente na época do mercado. O mercado chegava pra gente e falou, ó, a gente estamos aqui, ó, tem 40 lojas. Eu falei, não, com a gente, a ideia nossa é sempre própria, né? A gente foi num caminho diferente de não franquear. Sim. Nossa ideia era própria. Então, a gente não vai expandir tão rápido assim. A franquia você consegue expandir mais rápido. Sim. Você vai multiplicar um pouco mais rápido. Agora, próprio, além do capital próprio, você também tem essa questão de você preparar bem as pessoas. Então, agora eu preciso de um bom gerente aqui, porque ele vai ser um multiplicador. E isso é um processo um pouco mais longo, não é um processo rápido. E é até legal ele falar da franquia, que a gente chegou em um determinado momento que a gente chegou até a contratar um escritório especializado em franquia, fez todo um estudo de franqueabilidade no nosso negócio. E aí, vamos ou não vamos? Acho que eles fizeram uma imersão de uns 8 meses, né, Bruno? Sim. Na nossa empresa ali. E, não, o negócio de vocês é totalmente franqueado. Dá para vocês escalarem e tal. Só que a gente vai abrir mão da nossa essência. Porque dos nossos valores, dos valores que a gente aprendeu lá atrás com meu pai, com a minha mãe no negócio. Como é que a gente repassa esses valores, né? E aí foi onde a gente falou, não, cara, acho que talvez nesse momento franquear não é pra gente. E aí onde a gente decidiu seguir próprio para que a gente consiga transmitir as nossas essências, né? Repassar as nossas essências. Valores. É desafio. Muito legal. Eu sou um dos times que... Sim Pneus. No sentido conhecendo vocês e tudo que a gente escuta ali do mercado, né? E acho que até os parceiros que vêm também... além dos funcionários, eu vejo que os parceiros também, quando a gente fala aqui, ó, a Sim Pneus é cliente nossa, tenho bastante contato com o Bruno e com o Fábio, e você vê que os parceiros também, assim, eles querem trabalhar com vocês porque é uma parceria que vocês vê de longo prazo, então tá rodeado, esses valores estão rodeados não só com os funcionários, né, com os parceiros também, né? Sim. Então, é muito legal isso, e fica um pouco mais leve também, né? Porque... A gente vai contar um pouco da história da Sim Pneus. A gente já tem um desafio de mudar a cada período de tempo, a gente tem que fazer mudanças, né? Sim. Ô, Matheus, você pode... Antes de colocar... Matheus, você pode colocar a primeira fotinho pra gente? Mas, deixa eu voltar um pouquinho. O seu pai é dono de oficina mecânica. Sim. Senhor Adilson. Senhor Adilson. Tá. Me fala rapidinho só o que o Adilson já fez. Que eu sei que ele fez muita coisa já, né? Cara, ele começou... Como mecânico mesmo, né? Ele começou Não sei se... Pessoal, alguns podem lembrar, mas ele começou no Touring Clube do Brasil, que acho Nossa, eu tenho, né? Meu Fusquinha tem a placa do Touring Clube. Antigamente não tinha seguro, né? Coloca aqui, né? Isso coloca aqui, Touring, nossa. É como se fosse a Porto Seguro, outras seguradoras atuais aí, né?
E aí meu pai começou como mecânico lá, e fez a trajetória dele, gerente de loja, supervisor, e foi. E aí até ele ter a oportunidade de montar a loja dele. Trabalhou com o Sérgio, né? Aí saiu, né? Saiu do Tuning, aí ele trabalhou com o Sérgio Habib. Ele trabalhou em loja dentro de mercado, né? Com o Sérgio Habib. Com o Sérgio Nossa, Habib. na década de 80, 86, 85. Que ele, antes dele trazer a Citroën, né, e toda aquela questão, ele mexia com o centro automotivo. E meu pai fala que foi uma baita de uma escola, né? Porque, de fato, é um cara fora da curva mesmo, né? Na época ele falava que não vendia pneu, né, os mercados, mas acho que era o MASP, né, na época, né? Motor, né? Vendia um motor, aí instalava o motor dentro do carro, Nossa. né? A instalação, teoricamente, gratuita ali, né? Pra atrair o cliente no centro automotivo, né? E aí e aí depois ele teve a oportunidade de montar a loja dele, né? E aí, se eu não me engano, em 96 foi um dia dessa foto aí, ele virou franqueado da rede Varga Serviço, né? Na época. Ele foi um dos primeiros franqueados Foi um Varga. dos primeiros franqueados. Matheus, se você puder mostrar. Meu pai se inspirou na Varga. Pode mostrar a foto antes? Meu pai, quando virou franquia Oficina Brasil, foi baseado no olhar da Varga. Assim, da Varga tá dando certo. Porque era muito legal. Né? Porque, na verdade... Era padrão branco, né? O pessoal trabalhava de branco nessa época. Eu lembro que a Varga, você comprava uma pastilha, ganhava a segunda gratuita para você trazer o cliente. Uma ideia que trazia cliente pra caramba. E, na verdade, o César, eu, né, muito pequeno ainda, mas meu pai me levava em reunião, assim... junto, assim, já inserindo a gente no negócio. E a ideia da franquia da Varga Serviços, assim, porque a Varga, hoje faz parte do grupo TRW, né? Mas lá atrás a família Varga Freios Vargas, né? Começou lá em Limeira. Eles tiveram a ideia de criar uma rede de franquia, assim, cara, eu faço o melhor produto de freio. Eu fabrico, mas eu preciso... Melhor aplicação. Não adianta nada ter um bom produto e não ter uma boa aplicação. Acho que foi os primeiros também da pasta em disco na oficina. Sim. Aí, tanto é que meu pai falava pra gente, assim, por exemplo, inicialmente, assim, lá quando começou a franquia, os caras tinham critério de ser engenheiro ou formado para ser um franqueado. Ou administrador, ou administrador. Então, não era assim, eu tenho um capital, quero montar um negócio. Não, você passava todo um processo seletivo, porque o objetivo realmente da franquia era realmente fazer uma boa aplicação daquele produto que eles fabricavam. Técnico, né? E assim começou a Sim Pneus com o seu pai, como Varga, né? Como Primeiro, Varga, né? Antes de ser Sim Pneus, era um franqueado. Então, seu pai abriu a loja lá em 96, lá em São José dos Campos, né? E é legal que eu gosto que vocês colocaram como que estava o mercado na época. Vocês fazem uma relação que eu nunca tinha visto, associar a expansão da marca a como que estava o mercado naquele momento. Depois, o próximo, Matheus, naquela época o Fábio ia lá nas oficinas, tudo... E seu pai depois... Quando que vocês entram no ramo? Quando você entra no ramo para ajudar seu pai? Desde que a gente nasceu. Desde que eu nasci. 14 anos, meu pai já levava a gente pra oficina. Fez curso, com 13 anos, fez curso na Varga, em Limeira. Imagina. Hoje o Fábio tem uma filha de 13 anos. Nunca que acho que eu deixaria minha filha fazer um... Mas, assim, então, desde pequeno... Porque, assim, meu pai é aquele pensamento, a família tem esse negócio e você tem que dar valor. E, de fato, você sabe, assim, realmente é mais fácil, né? O começo. A gente é um privilegiado de você ter um começo, né? Porque o começo que é o difícil, né? Então, no caso meio do Bruno, assim, que a gente já tem um começo, aí a gente se agarrou naquele começo ali e falou, cara, vamos fazer esse negócio dar certo. Então, desde os 14, 15 anos, né, Bruno? O Fábio, né? O Bruno... Você foi o primeiro que você tem uma diferença de idade ali de 4 anos, né? Sim. 4 anos. Então, você começou primeiro, já começou a operar, começou a ficar lá com seu pai junto na oficina. Ele saiu de uma oficina, foi até 2, 3, quantas oficinas? Aí tinha 3 franquias. Na rede do Vale do Paraíba, né? Chegou a ter São José dos Campos, Taubaté. E aí, com 14, 15 anos, ele me levava na oficina, fazia eu lavar peça... Trabalhava de office boy. Fazia office boy, que naquela época você tinha que pagar o boleto. Não era motoboy, era office boy. Era office boy. Levar o cheque no banco todo dia para depositar. Passar o cartão, que eu sou da época da maquininha que você passava o cartão.
Eu acho que eu tenho uma maquininha dessa em casa, não lembro se eu tenho. Então, Eu acho que eu encontrei uma maquininha dessa, vou trazer uma maquininha dessa. Ligava. para pegar autorização, Pode, né? pode passar? Pode. Nossa, mas a gente tá falando de 98, 99, 2000, né? Faz um tempinho, né? Eu lembro do meu pai passar o cartão, igual você falou assim, né? Mas eu tinha uns 90, eu tinha 10, 11, 12 anos que a gente via lá, aquela carimbadora, né? Ah, mas acho que até 98, Até 99, foi. né? Acho que deve ter sido. Né? E aí ficava lá com meu pai e ele fazia a rotina de eu ir todo dia na oficina, cara. Sábado, né? Com que 16 você já tava trabalhando todo dia já? Todo dia. Tá. E o Bruno, que é 4 anos de diferença mais novo, como que você... Também, desde pequeno a gente sempre foi na oficina. Aí, como estudava, aí ficava mais sábado, né? E aí, eu não era remunerado, né? Então eu era meio rebelde, né, já. E aí, eu não gostava disso, né? Eu achava que aquilo não tava dando certo, né? E aí, eu acabei arrumando um outro emprego com 14 anos, né? Acredito que isso. Aí, fui trabalhar numa agência de publicidade. Então, eu não queria trabalhar em oficina, não fazia sentido nenhum para mim aquilo. Não ganhava dinheiro, né? Porque, na verdade, ganhava esporro, né? A oficina era da família. Todo dinheiro vai para a família, mas no final quem administra é a mãe. Eu não enxergava esse dinheiro, não. E aí, eu fui traçar um outro caminho, fui trabalhar com agência de publicidade. E aí, em 2017... Não, 2017 não, 2007. 2007 foi quando... Não, 2007 não, 2000 que abriu as portos, né? Em 2006, eu tinha 17 anos, né? Então, essa relação. E aí, eu fui trabalhar com meu pai, porque aí meu pai teve uma expansão junto com as portos, né? Você precisava aí você voltou. Aí eu entrei, aí fiquei trabalhando meio período, eu falei, preciso ajudar minha família, né? Eu vou trabalhar meio período aqui, meio período Isso com 17 anos. A gente não tem uma maturidade que a gente tem hoje e não consegue fazer isso, né? Não consegue ter 2 focos a gente homem ainda, principalmente, né? Não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu não tava conseguindo nem fazer uma coisa direita nem de outra. Então aí eu migrei 100%, com 17 anos, migrei 100% pro negócio mesmo da família, né? Tá. Daí, de Varga, vocês foram viraram já Pneu Continental em 2002. 2002. Essa loja, inclusive, a gente tem aberta até hoje, né? Essa loja é uma loja em Mogi, né? Mogi das Cruzes. Aí surgiu a oportunidade, meu pai que abriu a loja, surgiu a oportunidade de abrir dentro de uma rede de supermercado que chama Davó. O pessoal convidou ele para abrir uma loja no estacionamento. Aí meu pai abriu com a bandeira da Porto Seguro, da Continental, que já conhecia o pessoal da Continental, então abriu com a bandeira. Essa loja está no mesmo lugar, tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito não tá, né? Mas vocês ficaram, então, com uma loja Continental e 3... Porto Seguro, né? Não, Varga, na ocasião. Mas a Varga meu pai acabou vendendo e abriu uma em Suzano, aí ficou com essa loja Varga em Suzano e essa operação em Mogi. E aí foi justamente o ano que eu entrei na faculdade. Eu fiz administração de empresa em Mogi das Cruzes, né? E aí eu trabalho... Era gerente da loja. Aí eu virei gerente. Aí meu pai me promoveu para gerente. Com salário? Com salário. Aí eu... em 2002... Eu tava voluntário ainda. Isso ainda era... voluntário. A obrigação, né? E eu já tava aí eu já remunerava já tinha... Aí eu era gerente da loja, né? E aí foi bom, um período bom, assim, de experiência, né? Atendimento ao cliente. Assim, apesar de... eu tinha 18 anos, né? 19 anos. Então, a gente era ainda muito imaturo algumas coisas, né? Mas para outros a gente já era maduro, não é? Com Sim, 17, com 18 sim, anos. Sim. Matheus, pode pôr a próxima. Mas eu lembro com 18 anos já sendo gerente de loja, tendo que vender, a responsabilidade de fechar uma conta de uma loja, de um caixa, né? Cuidar de pessoas. A gente tinha uma certa responsabilidade, né? Eu tinha, com 18 anos eu era gerente de informática da oficina do meu pai, tinha 24 lojas, não podia brincar, tinha 24 operações para cuidar. Responsabilidade, né? Como gerente de informática, eu fazia faculdade à noite e fazia tiro de guerra. Então me sobrava 3 horas por dia para trabalhar, então eu passava muitas vezes na virada de sistema, eu tinha que atualizar o sistema, eu ia de madrugada lá, eu saía da faculdade 11 horas da noite, passava a madrugada atualizando o sistema, para outro dia de manhã eles operarem e eu ir para o exército. Então tinha mesmo com 18 anos já tinha uma responsabilidade, assim, sabe? Tipo, você fala, aqui tudo bem que é do meu pai, mas
a responsabilidade é maior. Eu também acho. E ele falava, né? Aqui você é o espelho, você é visado, você, né? E com 18 anos você fala, puta, tudo bem que eu não sabia gestão de pessoa, não sabia nada, né? Pedi ajuda ali pros meus par, né? Mas assim, a responsabilidade do negócio tava na nossa mão já, né? Sim. Não, acho que foi uma experiência, eu não tenho a dúvida, você amadurece muito, muito, né? Então ali... E tem um peso de ser dono, não tem? Ser filho do dono? Tem, cara. Não tinha. É um compromisso, né? As pessoas te olham e falam... E porque a gente se lidava com pessoas que tinham 50 anos na época, 40 anos na época. E a gente ali com uma idade... É verdade. E meu pai sempre nos colocou dentro do negócio e a gente sabe hoje uma operação ali do começo ao fim. A gente tem um conhecimento, né? E para muita gente ali olhava pra gente e falava, é o filho do dono, né? Tá aí só pra cabide de emprego aqui, A gente tinha que passar esse estigma, né? E uma das coisas que eu, pelo menos meu sentimento, eu não sei do Bruno, eu sempre tive isso. Eu falo assim, as pessoas têm que me enxergar não como um filho do dono, né? Tem que me enxergar... Tudo bem, eu sou o dono ali, mas eu tenho que me enxergar com a responsabilidade do dono ali, com o compromisso de você manter aquele negócio funcionando. Então, eu tinha essa autocobrança, né? Das pessoas não me enxergarem como... tá ali, vamos dizer assim, um playboyzinho, filhinho de papai, tá ali... Né? Não, eu queria estar ali porque realmente eu queria estar ali pelo meu mérito, né? De estar ali. E se não fosse competência, né, Fábio? Por mais que o pai poderia falar, tá ali e tal, é meu filho, mas não dá pra pôr como gerente. A responsabilidade da operação. Não. Porque tem que fechar a conta, Sim. é difícil, né? Então, você pode ali estar como assistente, vai olhando as áreas, né? Mas fala assim, não, ali tá nas suas costas, eu tenho mais 3 oficinas para cuidar e aqui é a sua. O pai também tem que ver que você vai dar conta, né? Pode não dar talvez o mesmo salário que se tivesse um gerente externo, não é? A mesma rescisão, né, César? Eu não tive rescisão. É verdade, não poderia até cobrar a rescisão já, né? Eu não tive. Quando eu pedi... Então, eu também tinha as mesmas coisas. E eu daí usava social. Pra mostrar um pouco mais essa responsabilidade. Eu sempre usei... Tudo bem que 98, 99, 2000, a gente usava social, né? Não ia oficina mecânica, mas era nosso... Depois a gente mudou... Depois a gente tirou o social, virou o polo. Agora a gente tá de camiseta, né? Eu voltei a usar social no último ano. Mas pra mostrar essa responsabilidade, né? Então... Em 2002, quando eu pedi pro meu pai que eu precisava a minha carta de alforria, né? E acho que vocês têm também uma história dessa, né? Falei, pai, agora eu vou abrir uma software house e prestar serviço para outras oficinas, né? Ele não gostou. Não sei se ele lembra disso, mas a gente ficou 3 meses sem se falar. Porque ele queria o filho junto na operação para ajudar e eu precisava cuidar do meu caminho. Eu não tive coragem de pedir minha rescisão. Ele não me pagou. Acho que ele esqueceu, ele tinha um monte de coisa para cuidar também. Eu não recebi, fez falta no começo da oficina inteligente essa rescisão. E Bruno, e você? Aí eu vim para Sim Pneus exatamente nessa época aí, quando meu pai fez um projeto junto com a Porto, né? Esse é um projeto que acho que é conhecido pelo Brasil todo, né? O Santos Automotivos da Porto Seguro. Sim. O primeiro quem abriu foi meu pai, né? Depois, na sequência, veio alguns outros aí, né? Junto com alguns parceiros. Foi o primeiro em Mogi das Cruzes. E ali gerou uma oportunidade de abrir em São José, Guarulhos. E aí meu pai precisava de pessoas de confiança, de braço, né? Não tinha uma estrutura assim. E aí eu senti ali na responsabilidade de poder ajudar. Na minha cabeça, vou ajudar 3, 4 meses e volto pro meu ramo, né? Que seria uma publicidade. E... acabei ficando, né? E o combinado foi diferente nessa sua volta? Você combinou alguma coisa diferente? Não, acho que foi aquela coisa de família mesmo, de sentimento de querer ajudar, de querer... Mas era voluntário ainda também. Bom, o Fábio remunerado e você voluntário. Eu já tinha um salarinho, né? Matheus, mas eu acho que é muito comum na reparação, quando vem a família junto, separar, né? O dinheiro da família, mas agora meus filhos já não são mais filhos, são adultos, né? E tirar começar a sustentar 2, 3 famílias dentro, seu pai expandiu, isso começou a dar certo. Mas quando uma oficina é uma só, e os filhos vão trabalhar junto, tem vezes que não cabe sustentar 3 famílias, né? A gente passou por essa, vamos dizer, por essa dificuldade no sentido de... E aí, nesse processo, eu já casei, eu casei muito novo, assim, né? 2006 eu já
já casei, aí constituí a minha família ali, né? E a gente teve né, Bruno, ali uma época com a minha mãe ali, que minha mãe fazia a o gestão. financeiro, né? E Minha mãe não abria, porque a operação, legal. Eu já estava um tempo, o Bruno chegou e rapidamente a gente... Desde pequeno a gente conhecia o negócio, meu pai sempre deixou a gente, vai tocando, vai... Carro pode você indo. conhece. então, Argumentação, a venda. operação foi fácil. Agora, quando a gente foi pegar o financeiro, aí realmente foi nessa época aí de... 2006, né? Aí foi porque é o que você falou, porque aí já não era mais uma família, já era Duas, quase três, né? E acho que esse é um bom pensamento que quando a gente tá marido e mulher, né? Talvez a gente não precisa dar uma satisfação financeira ali, como que tá as contas da empresa, como não tá, se tá dando lucro, se tá dando resultado. A gente vê muito isso no nosso mercado, né? O marido ali trabalhando no pátio, a mulher fazendo financeiro, às vezes com muita dificuldade a parte financeira, porque ela não quer falar pro marido que a conta não tá fechando, que tá difícil, e vai, às vezes, pegando um empréstimo ali, se embolando. E o marido ali, o cara ali na operação e fazendo aquela coisa acontecer. Os dois estressados, os dois cansados. E acho que a grande chave, né, da gente ser irmão, é que a gente sempre pôs isso na nossa cabeça. A gente não é marido, mulher, a gente tem uma relação de irmãos, mas a gente tem ele tem a família dele, eu tenho a minha família. Então, a gente sempre já foi profissional nessa questão. Então, o Fábio foi para a parte financeira, né? Foi para essa parte mais administrativa. Eu fiquei na parte mais operacional e comercial. E ele dava satisfação, ele fazia lá o DRE, Como gerente, né? Eu sou sócio, mas sou gerente financeiro. Exatamente. Aqui. A gente sempre colocou na nossa cabeça assim, foi até uma coisa que ficou muito claro, assim, em algum momento a gente fez uma consultoria e a consultoria falou pra gente um negócio que a gente, cara, marcou e a gente leva isso até hoje. A gente é sócio da Sim Pneus. Por acaso a gente é irmão. Por acaso. Eu poderia ser sócio seu, poderia ser sócio de... Então, eu sou sócio do Bruno, né? Por acaso ele é meu irmão. Essa relação e a gente faz essa diferença. E aí você assim, foi profissional, né? A gente, é óbvio, né? Tem hora que você não mistura, mas a gente tenta muito separar isso, né? E a gente... É um mantra que a gente usa, né? Por acaso a gente é irmão. Por acaso. Então, tem churrasco no final de semana, tá de boas. Por mais que a gente tenha um arranca-rabo ali do dia a dia, ali da divergência de opinião ali na empresa. negócio. Mas o churrasco tem que ter. Mantido. Daí, nesse momento, vocês conversaram com a sua mãe e conseguiram resolver. Mãe, tem essa operação. Daí vocês fizeram o quê? Dividir a operação, falaram com a sua mãe, essa loja eu administro, mas então eu sou sócio também. Porque no final era tipo assim, tudo do meu pai. Quando saiu do seu pai, para ser agora também é do senhor Adilson, também do Bruno e também como Fábio como sócio. Porque era tudo do pai antes, né? O meu pai ficou cuidando mais das operações da Porto e a gente tinha aquela unidade em Mogi, Sim Pneus, e a gente falou, vamos tocar Sim Pneus. Não que o projeto da Porto seja ruim, mas na ocasião a gente falou, a gente precisa crescer o nosso negócio também, né? A nossa marca, a gente tem essa vontade também. Então, a gente saiu da operação da Porto e a gente foi correr pro mercado e fazer a Sim Pneus crescer, pulverizar isso, porque a gente de certa forma, então, seu pai ficou com as 3 Portos, vocês ficaram com a Sim Pneus e falou assim, agora o negócio é só nosso. A gente pode fazer mesmo do nosso jeito. E aí as próximas que foram abrindo, que a gente veio inaugurar futuramente, depois aí a gente realmente foi, eu e o Bruno. Era capital nosso. Nesse momento separou. Porto do senhor Adilson, Sim Pneus, Fábio e Bruno, e tá muito claro isso. Acabou, né? Tanto é que o Bruno, até pelo fato, né, ser mais novo, do marketing, né, muito forte assim, a faculdade e tal, ele desenvolveu o nome Sim Pneus. A gente não tinha um nome Sim Pneus. A gente usava o nome que meu pai tinha criado, que era Automotive Center, né? E aí o Bruno falou, não, a gente tem que criar um nome mais leve e tal. Então, muito legal. Aí daqui pra frente, a história da Sim Pneus, vamos dizer assim, começa mesmo comigo e com ele. Legal. Matheus, o próximo, entendeu? Daí começa a história da Sim Pneus. Fábio e Bruno, jornada sozinha, vamos dizer assim. Matheus, próximo. 2009, lá atrás era Continental,
Como que foi essa mudança? Era Varga, virou Porto, de Porto, daí vocês abriram tinha uma Continental já, agora tá Bridgestone. Na verdade, a Continental em 2002, quando a gente abriu aquela loja dentro do Davó, a Continental, quando ela veio pro Brasil, a primeira rede que ela fez a parceria foi a Rede Varga. Então, eles não tinham revendedor aqui no Brasil, quando eles chegaram no Brasil. E aí, meu pai tinha relação com eles dessa época da Rede Varga. E aí, quando a gente abriu em 2002 a loja, Não existia mais já, acho que a Varga. Né? Não existia mais a Varga, já tinha sido vendido para a TRW, né? E aí eles tinham tirado essa questão da franquia. E aí meu pai falou assim, cara, acho que é legal abrir com uma bandeira, eu tenho contato com o pessoal da Continental, eu vou abrir com o pessoal da Continental. 2009, já eu e o Bruno na frente do negócio, né? Então ali foi até você deu um exemplo do seu... Isso foi até uma situação que gerou um estresse com meu pai. Porque meu pai, a gente chega para ele e fala assim, pai, a gente vai abrir uma loja de rua e a gente fez algumas reuniões com a Continental e a gente fez uma reunião com a Bridgestone. E a gente entendeu que a Bridgestone, nesse momento, ela tá dando uma condição melhor pra gente. Você lembra, né, Bruno? Nossa, meu pai ficou doido. Mas aí o negócio já tava muito na nossa mão, a gente foi, não, vamos fazer. Até que o seu pai, pelo que vocês são, seu pai é muito leal, né? Leal a Varga, leal a Porto, leal... Então, ele devia estar com esse olhar também, parceiro, né? Eu sou leal aqui, né? Então... Aí ele falou, vocês vão lá então, vocês vão lá conversar com o pessoal da Continental. Vai explicar por que vocês estão saindo, né? E aí foi eu, Bruno, na época... Hoje ainda né? Mas na época era o escritório comercial da Continental era um prédio em Jundiaí, bem no centro de Jundiaí. Aí foi eu e o Bruno lá, a gente fez reunião com o gerente na época, falou, cara, a Brits ofereceu uma proposta melhor, Aí aquela loja que a gente acabou de mostrar aí em 2002, e essa loja, a gente virou Já tinha loja dentro do mercado também, dentro do Sonda, né? Então... Essa foi a segunda, assim, pneus? Foi a terceira. Acho que foi a terceira, né? Porque... Legal. E eu acho legal a relação, né? 2009, o Lula é eleito personalidade do ano, né? É legal para mostrar a linha do tempo, que tava acontecendo, o que muda, né? O que tá mudando com a Simpneus, que já foi Varga, foi Simpneus, agora é só Simpneus. Então, o mercado, o nosso business vai mudando, mas o mundo também tá mudando ao mesmo tempo, né? Essa relação que vocês fazem, esse paralelo é muito legal. E a gente tem isso muito forte, né? É dinâmico, né? É muito dinâmico, né? E a gente tem que ser dinâmico como mercado também. É legal que eu vou mostrar uns paralelos, né? Então a gente já sabe o final da história, né? 2009, Lula eleito homem do ano, né? E vamos mostrar. Então vocês são Bridgestone. Matheus, a próxima... Matheus é nosso pessoal que tá o rapaz do Swift lá, que é o especialista aqui nos controles das câmeras. 2013, loja no Extra, já não tem bandeira, Bridgestone. Aí era bandeira sem pneus, e aí foi onde a gente também deu uma mudança de chave. A gente tinha uma empresa mais regional, na região de Mogi, na região da Zona Leste de São Paulo, e a gente... Uma passagem engraçada até, né, cara? Isso foi uma luta, né? Pra gente entrar dentro do Extra. Sim, porque a Oficina porque Brasil, tinha Brasil só no era uma referência dentro do nosso... desse nicho de mercado, né? Dentro literalmente de loja dentro de hipermercado. E a gente queria entrar dentro desse mundo, né? Queria estar dentro desse... Foi bem desafiador, né, Bruno? Porque acho que até é a questão da questão de trabalhar com pneu, né, Fábio? A gente acabou pulando aí, mas a gente era bandeira Bridgestone, a gente usava lá, comprava direto da fábrica, acordava Bridgestone, dormia Bridgestone, a gente vivia Bridgestone. E um dia a gente chegou no mercado, acho que foi a primeira Black Friday que o Extra fez, e fizeram uma promoção lá do pneu Cyberlink, que vendia na época, que era o pneu Firestone. Ele foi vendido, sei lá, a R$100, e a gente comprava esse pneu por R$120. E no mercado estava mais barato que como a gente comprava, que a gente era um revendedor, né? Tinha loja. Aí ali deu um start, porque na verdade, né... O pneu, dentro da prestação de serviço, dentro da oficina, assim, ele tem uma margem muito baixa, né? Então, só que ele é o cara que chama para a loja, né? Então, ali a gente entendeu, cara, tem dois jeitos de você chamar para a loja. Ou você é um cara muito forte em pneu, ou que você tem um volume muito alto para você ter um poder de barganha. E atacadista, né, de pneu, né? E você ter um preço, né, muito bom de pneu. Ou você tem que se associar a quem vende muito pneu.
E na época, quem vendia muito pneu? Mercado. Mercado. Carrefour e Extra. Né? O próprio pneu do Carrefour era Bridgestone, né? Isso. Exatamente. Com outra marca, Fazia né? a marca Carrefour. A gente sabe, né? Se você pegava aí tanto o Extra quanto o Carrefour, os caras tinham unidade que chegava a vender 5 mil pneus por mês, né? E aí, pô, aquilo ali te rentabilizava a oficina. Aí foi onde eu e o Bruno, a gente falou, cara, a gente tem que crescer aqui. Porque já que a gente não tem a estrutura de ser um cara grande de venda de pneu nesse momento, a gente tem que ser um grande, né? A gente tem que se associar a um grande, né? E daí tirou a marca Bridgestone porque vocês estavam dentro do mercado. Sim, e para se associar a esse grande, Batemos muitas vezes cara, na porta. E com aluguel caro. Eu lembro que eu fiz uma reunião no Carrefour, aí essa vez foi eu e meu pai, né? Aí a gente levava meu pai, né? Cabeça branca, né? A gente era muito novo, né? Aí eu lembro que uma vez... Acho que claro. A gente foi uma reunião no Carrefour, ele ainda... Hoje é em Alphaville ali, né? Mas a sede do Carrefour ainda era no Morumbi ali, né? E eu lembro que meu pai, a gente Monte foi... de bainha. Aí a gente conversou com o gestor da galeria, se apresentou. Não, a gente, Sim Pneus, já tem loja em mercado e tal. Cara, o cara não deu nem atenção, nem pra mim, nem pro meu pai. Mesmo levando meu pai, fiquei imaginando, imagina se fosse só eu sozinho, né? Aí mesmo levando meu pai, o cara não deu atenção. Falou, tudo bem, vocês querem montar? Não, a gente tem uma parceria muito forte com a Oficina Brasil. E na época a Oficina Brasil tava na expansão dela muito forte, né? Já bem mapeado, assim, todos os mercados. O que tem, ele foi bem claro pra gente na reunião. O que tem de oportunidade pra vocês, não, legal, muito bacana. O Bruno trabalhou a madrugada pra fazer a apresentação, né? E aí meu pai foi na reunião e o Bruno tinha feito toda a apresentação. Um PowerPoint lá. PowerPoint e tal, lá, bonitão. E apresentei na reunião, o pessoal da galeria falou, não, muito legal, bonita a oficina. Só que é o seguinte, a gente tem um parceiro já, que é a Oficina Brasil. Os caras estão com a gente há bastante tempo. E eu vou abrir para vocês onde eles não querem. Se vocês quiserem entrar onde... não, a gente tudo topa, bem, a gente topa. Aonde é? Manaus. Tinha 4 oficinas em Manaus. Isso aí. Você ofereceram aquelas 4? Ofereceram. Era grande as oficinas. Aí meu pai olhou pra mim... Era quase Carrefour grande lá, eu fui lá. O Manaus é um pouquinho distante. Mas tá um pouco distante. Aí meu pai olhou pra mim, olhei pro meu pai e falou... qual é a vontade de vocês crescerem? Eu falei, pai, Manaus acho que é meio longe, né? Aí voltamos murcho da reunião, né, cara? Isso em 2008, foi assim, há um tempo atrás. E aí batemos de novo. E nada. Até que o Extra aí até que eu consegui o Extra, cara. Aí o Extra falou, surgiu uma oportunidade, e é o que o Bruno falou, a gente era muito regional ali, né? Mogi, Vale do Paraíba e tal. Aí um dia a gente tanto bateu o Extra, falou assim, tem uma oportunidade para você lá no Morumbi, na Zona Sul. Sim. Que é essa loja aí. Não tinha Waze na época, não tinha nada. Como que chega, né? Caramba, Morumbi, cara. Pô, a gente mora em Mogi das Cruzes. Mogi pra Morumbi, do outro lado, né? Dois extremos. Só atravessa a marginal. Aí o Bruno olhou pra mim, e aí, Bruno, topa? Bora. Topa, vambora. Aí a gente foi onde a gente abriu. Aí depois... Vocês expandiram bastante nos mercados, sim, né? E tiveram... O mercado gostou da nossa operação. Começou a ter troca de loja, né? E até hoje é muito comum, né? Um operador de mercado vende e troca, né? Então isso foi bastante... Até hoje está bastante comum ainda, né? Ter essa... Acho que talvez agora, depois da pandemia, diminuiu um pouco. Total. Mas foi uma época que muita gente... A Oficina Brasil ali, muitos franqueados saíram, os Extra, e foi mexendo no mercado, abrindo né? oportunidade, né? A gente mesmo, as nossas lojas. E a gente também, no caso que você falou, o acordo que meu pai tinha com o Carrefour, ele abria ele chamava de rodoviária. Tipo uma loja que vendia muito, mas tinha que abrir na outra ponta. Então, vinha num pacote umas coisas não tão boas. Né? Eu lembro fazia parte do negócio, mas chega uma hora que começa a impactar, né? E a gente até fala isso, né? Que a Oficina Brasil foi aí a desbravadora disso, não tenha dúvida. E a gente chegou alguns anos depois, né? E o rapaz falou, vocês não estão na janelinha, não. Vocês têm que sentar aqui, dar uma ralada aqui. Quem sabe vocês chegam na janelinha. Com essas palavras mesmo, a gente escutou algumas vezes. Eu lembro que aí, nessa época, um pouquinho depois, 2014, eu fui numa reunião lá dentro do GPA, ali na Brigadeiro, né? Que ficava a sede do GPA. Aí os caras ofereceram lá uns 20 pontos, assim, de uma vez, assim. Que acho que já tava num processo de alguns franqueados sair, algumas coisas assim. Aí sentou numa mesa, pum. O Bruno a gente foi junto, né? Aí ofereceu 20 pontos pra gente. O Brasil todo. O Brasil todo. Aí a gente olhou e falou, cara, a
gente Qual que é a vontade de novo, né? Aí falou, beleza, Manaus não dá, mas Rio de meia Janeiro, dúzia, Rio de Janeiro vai. dá. Aí a gente acabou interior de São Paulo, né? A A gente gente tinha um acabou contrato grande com eles e aí expandimos mesmo, assim, né? Mas também sempre naquela mesma filosofia. Vamos abrir essa esse ano, me dá mais 6 meses, a gente vai abrir essa, mais um ano eu vou abrir essa. Fizemos um plano realmente de abertura porque a gente precisava realmente formar as pessoas, né? Que a ideia era sempre estruturar, né? própria. Aí né? nessa época até teve uma passagem interessante, que aí a gente fez a reunião, aí depois o cara da galeria me liga e fala, Fábio, é o seguinte, surgiu uma oportunidade aqui, só que para você pegar aqueles contratos, você vai precisar pegar uma loja nossa lá no Rio de Janeiro. Mas você tem que me falar agora. Aí falei, não, preciso falar com o meu Negociador, né? irmão, né, cara? Preciso falar com o meu irmão, né? Não, não dá nem pra você desligar o telefone, você tem que falar você tem que falar agora. Aí, falei, não, beleza, então, se essa é a condição. Aí liguei pro Bruno, falei, cara, a gente vai pegar uma loja no Rio de Janeiro. A gente nunca tinha ido no Rio, cara, né, Bruno? É, Lembra? numa região ainda... Santa Cruz, é Zona uma Oeste. região oeste do Rio, quilômetro 1 da Avenida Brasil. É uma região bem peculiar, né, do Rio. Foi um case pra gente. Cara, a operação foi boa, o sucesso, Mas a mas... gente tá falando e vocês estão virando uma empresa tratando com GPA, com Carrefour e nesses patamares, eles já estavam olhando assim, né? Vocês vão ficar grandes ou vão ficar pequenos, né? Sim. E vocês estão nesse limiar, né? Tipo, e aconteceu a mesma coisa com meu pai, né? Mais ou menos nesse processo, né? Só que meu pai ia lá e falava, 20 lojas, para daqui 3 meses eu vou fazer as 30, né? Depois a gente vê as consequências, né? Mas é essas oportunidades que tem que a gente começa que essas viradas de chave, né? Que para muitos empresários, tem vezes que sair de uma para duas, um movimento parece que do mesmo tamanho de esforço, né? Sim. Você fala, caramba, só de multiplicar uma oficina para duas já é uma coisa já... Já é um... É que acho que Certo, a gente nunca certo. teve preguiça, César. A gente nunca teve... Não medir esforço. Se é pra estar no Rio amanhã, 4 horas Vocês da manhã, estavam, a gente vai estar lá. 4 horas da manhã. Se é precisar lixar o chão da loja para entregar a loja, para funcionar a partir de amanhã, a gente vai fazer. Ah, não tem da equipe, a gente vai montar um pneu, a gente fazia, sabe? A gente nunca mediu esforço para isso. E Nunca. nesse sentido, Bruno, pelo que eu sei, que eu te conheço, você ainda não estava casado e sem filho, mas o Fábio já estava casado com filho. E como Cara, que você faz isso? Esposa, segura as pontas aqui com criança pequena. Foi um desafiador, cara, porque a gente começou a abrir loja fora do estado em 2014, né? Que a gente abriu Rio, logo na sequência Rio Grande do Sul e Minas, né? Então a gente dividia eu e meu irmão em viagem, assim, era meio punk, mas minha esposa sempre apoiou, assim. Tem que ter apoio dela. Acho que essa é a grande diferença. A gente Ela ter... sempre, tipo, não, é um sonho seu, porque ela via que não era só o financeiro, sabe? Nessa época também já não pesava só. Cara, a gente tinha vontade de fazer assim pneus crescer, né? A gente tinha muita vontade. Isso era uma coisa, tem até hoje, é uma coisa muito latente na gente, assim. Não só a questão financeira, é o reconhecimento. Então a gente, como o Bruno falou, ia para as cabeças, cara. Nossa, já chegou. Próxima foto, Matheus. Viagem, né, Bruno? Não, pro Rio mesmo, ia com o carro carregado de peça. Nossa, era... Aí foi quando a gente abriu em 2014, né? Aí, 2014, no Rio, olha a mudança cultural, né? Primeiro beijo gay em novela. E é marcante isso, parece que não, né? Lula primeiro... Então, eu gostei disso, dessa associação com o mundo que era da época, porque a gente esquece isso, né? A gente esquece que... Passa tão rápido, né, que... E a gente só tá vendo pra próxima, né? Qual que é a próxima loja que eu vou abrir, o que eu vou expandir, qual que é o problema de hoje, né? Mas olha só o que eu passei. Matheus, a próxima. Essa loja já é aberta, né? Uma loja do tipo bonita. Ilha, né? 2017 começa a parceria com o Carrefour aqui. 2017 foi a primeira loja que a gente teve no Carrefour. Sempre teve um namoro, né? Porque aí o Carrefour já enxergava a gente como uma empresa Eu conheço essa loja. desse segmento. E aí, 2017, a gente acabou... Era o Fernando Criado, né? Da oficina, né? Eu conheço ele. Esse cliente até hoje nosso. E é gostoso isso do meu lado, né? Às vezes a Oficina Brasil, até hoje é cliente da Oficina Inteligente. Então, por mais que teve processo, né? Processou meu pai, teve divórcio, teve, sei lá, mas como a gente conseguiu, e eu vou falar muito pelo meu pai também, como meu pai separou, sabe? A Oficina Inteligente é minha, é do César, o cara tem problema comigo, litígio e tal, mas não tem nada a ver com você. Então, quanto meu pai também foi maduro em não influenciar, né?
Porque isso deu uma maturidade em mim também, né? Então, É, e na Imagina verdade- a gente, 2016, 2015 a gente começou a conversar e 2016, de fato, a gente mudou o sistema nosso. Imagina a gente que, Nossa cabeça, mal né? ou bem, quem era o nosso grande concorrente ali, né? O grande concorrente de ponto, né? Era a Oficina Brasil. Nossa, como que a gente vai para um sistema do filho do dono da Oficina Brasil? Não é possível, ele vai ter acesso às informações. Sim. Era uma coisa que nos preocupava muito e todo mundo sempre falou, não, César, ele tem a empresa dele, não tem... Teve uma relação no passado, começou ali com a Oficina Brasil, mas de fato não... E desde as primeiras reuniões nossas, né? Aí a gente Se sentiu também muito confortável, via né? a seriedade, via que, tipo, existia mesmo. Eu mesmo, assim, falei, caralho, como assim, cara? A gente briga pelo ponto, vamos dizer assim, né? Sim. A gente lutou tanto para conseguir esses pontos, assim... Aí a gente foi fazendo reunião, a gente foi entendendo que realmente a sua seriedade em separar. E, cara, a gente ficou super confortável. Aí a gente falou, não, Vambora. Vambora que... E é claro que com a gente também, quando a gente conquista Sim Pneus, vocês deram credibilidade pra gente conquistar outros. Assim como aqueles pregressos que falaram bem de mim, né? Quando a gente conquista Sim Pneus, no sentido de parceria, os outros também falaram, se a Sim Pneus também que tá, é que também, então a gente vai construindo essa credibilidade, né? Sim. Mas eu falo que a maturidade minha e a maturidade do meu pai também não tentar, né? Porque eu falei, pai, ó, aquele rapaz lá que é ex-oficial Brasil, tá com litígio. E aí, o que eu faço? César, não tem nada a ver. Ele também teve maturidade, não de passar informação, mas sabe? Você não vai ficar chateado que eu tô trabalhando pro cara? poderia César, pegar as não- dores, né? não- Falei, meu, vai fazer o seu negócio, vai ganhar dinheiro, o problema meu é meu. Tanto é que meu pai também não tem problema com nenhum. Quem saiu, quem ficou, ele... Meu pai tem essa maturidade de saber. Aconteceu, resolveu, acabou, tudo certo, vida né? que segue. Né? Legal, 2017, ó, o PIB volta crescente, teve um problema de estagnação de 5 anos ali, né? Foi difícil, né? Então, interessante sim, né? Matheus, a próxima. Acho que a próxima é a última, né? Sim, pneus com essa marca é diferente da outra. A gente mudou, acho que pulou um slide aí, mas acho que em 2016 a gente mudou a marca, a marca, né? Marca. A gente buscou realmente ter uma visão mais de oficina, né? Foi uma mudança considerável aí pra gente. E aqui já tá no Walmart também. Aí já Walmart. entrou no Walmart. Já lá no GPA, Carrefour e Walmart. E aí foi o grande desafio nosso, talvez, assim, de ter loja fora, foi quando a gente abriu no Rio Grande do Sul. Cara, ali foi um desafio. No Rio era mais parecida a cultura com a gente, né? Era, apesar de ser muito distante paulista de carioca, né? No sentido cultural. Mas o consumo ali, né? Era muito parecido, né? O comércio em si, né? Relação trabalhista, enfim, todo esse... Agora, no Sul, foi mais desafiador, né? Foi realmente uma mudança de cultura muito maior do que a gente estava... A gente já tinha Minas também, né? Abriu junto, né? Praticamente. E aí, era muito parecido com São Paulo, né? Agora, quando a gente realmente foi pro Rio Grande do Sul, a cultura é bem diferente, O não? funcionário é diferente, a forma de lidar, e o cliente é muito regionalista, né? E acho que também o fato de ser um paulista ali, Nossa. tocando uma oficina com as diretrizes, aliás, porque a nossa administração toda era em São Paulo, né? O sistema ajuda muita gente a isso, né? Então, a nossa administração toda ficava em São Paulo e só tinha a operação no Sul, né? Essa operação mesmo física, né? E aí, tipo, o pessoal tinha que reportar pro pessoal de São Paulo, né? Então, tinha essa quebra, essa barreira era muito grande, né? Esse desafio foi muito grande. A gente chegou a ter 3 lojas lá, na região de Porto Alegre, Canoas. Cara, a gente fez grandes amigos lá, né? Até hoje, povo muito esses legal, colaboradores, assim, os caras... Eles são muito acolhedores, assim, no sentido, assim, quando o cara gosta de você... Eu ia churrasco na casa dos colaboradores nossos, né, Bruno? A gente saía junto com os caras, assim, pra tomar cerveja. Era bem... Caloroso, caloroso. Né? Só que... Mas teve essa barreira primeiro, tinha né? aquela barreira com o paulista, né? Tipo assim, pô... E não é preconceito, é só uma questão de cultura muito diferente, né? Eles têm mais o tempo deles. Exatamente. A gente tem bastante cliente hoje do Rio Grande do Sul, muita Bosch, e eu vou lá, igual você falou, eu vou lá, nossa, eles fazem... Os caras abrem a casa. Eles querem fazer churrasco na casa, não é pra ir na churrascaria. É muito diferente de São legal. Paulo até, né? Muito.
né? E outro ritmo também, né? Outro ritmo. Outro ritmo de negociação, deixa eu te conhecer outro primeiro, ritmo, outro ritmo. vamos se Ganhar sua namorar. confiança. O Paulista não, né? Deu certo hoje, amanhã se não deu certo também, eu já tô mudando, tá tudo bem. Acho que o paulista pensa muito mais no lado comercial do negócio, né? Acho que o sulista, ele pensa nessa relação, né? Acho que pensa num... Vamos até onde dá certo e acabou. Acho que Pra gente, né, não sei o Bruno, mas eu acho que foi um grande aprendizado, cara. Muito, a gente aprendeu muito. A gente ficou lá, atuando lá por quase 5 anos, né? Depois a gente acabou, né, vendendo as operações lá, mas foi um baita de uma escola, né? Porque o Brasil é um Brasil, né? São vários Brasis, né? Sim. Tem uma foto nova, né? Tem um vídeo, né, Matheus, agora? Não, acho que tem mais um ainda, ou tem um vídeo? Pode pôr o próximo. Foi em 2018. Lógico. O Lula. Aqui já o Lula já mudou já de lugar, Já né? mudou, né? E depois volta como presidente. Então, né? Você vê que coisa doida, Não né? brincando sobre política, mas quanto o mundo muda né? e a gente tem que A mudar. empresa também tem que mudar. Tem que se adaptar, né? Total. E no ramo de pneu, isso é gritante, né? A gente tem que mudar muito. A função mecânica também, né? Tá vindo agora carros com injeção eletrônica, injeção direta em carro popular, injeção eletrônica, cada vez mais tecnológico. Então tem que mudar. Elétrico, né? Então, O cliente mudou. O cliente conhece agora Mercado Livre, Google, preço. Você põe no chat GPT, ele já fala o que tá. Então, a relação mudou. a relação mudou, até para a oficina mecânica, né? Chat GBT virou diagnóstico, agora é mecânico diagnóstico, né? Exatamente. Daí a última, né, Matheus? E a cara das lojas novas agora é Continental, né? Quanto tempo é Continental? Foi exatamente em 2020 a gente percebeu que... 2020 não, nesse longo de trajeto com o mercado, a gente não vendia pneu, né? Acho que essa é uma grande mudança que a gente teve também, a expertise e sorte, acho que um pouco de tudo, né? Mas em 2016, 17, a gente começou a perceber que as lojas estavam caindo o movimento. E a gente sempre trabalhou com uma política de trabalhar com o cliente, de fazer fidelizar, mas a gente não... Eu lembro da garantia. Garantia, a gente tem tinha um caderninho manual. que você vai com o manual, igual de concessionária, volta aqui que eu vou fazer Sim, a revisão. exatamente. A gente sempre teve a política de atender bem o cliente para atender sempre. Então, E mesmo assim os clientes caindo. começou a cair uma loja que atendia 1.000 carros, que a gente tinha loja que atendia 1.000 carros. A gente começou a atender 900, né? Aí depois de 2018, 800, a gente começou a perceber por que tá caindo, né? E a gente começou a olhar para a rua. Falou, pô, em 2016, se eu não me engano, lançou a Renegade. A gente não atendia uma Renegade nas lojas e tava cheio de Renegade na rua. Mas por que isso? Aí a gente começou a ter a expertise que não era assim Pneus que não estava fazendo um bom trabalho, né? A gente ficou muito preocupado com isso, né? Ficou analisando os números, né? O sistema ajuda muito a fazer essa gestão. Uhum. E a gente percebeu que o mercado não vendia esses pneus, o hipermercado, né? Que a gente tinha as unidades. Ele não vendia esse pneu. Então, eles não renovaram o mix, né? Ficava muito no 13, 14, no 15. Nossa, que é o que dava preço, que tinha preço, né? Exatamente. E a frota foi mudando, né? E aí, tipo, eles ficavam muito no pneu 13, 14. De combate, né? De combate. E a frota foi mudando, e essa mudança não foi entrando na loja, gente. No sistema tem alguns relatórios, a gente começava a olhar lá, relatório de carro, por exemplo. Olhava, cadê? Cadê a Renegade? Cadê a Renegade? Puxa lá, qual carro que vendeu nos últimos 2 anos? Renegade. E a gente começou a perceber que essa associação não estava acompanhando nossa empresa, nosso negócio em si. E aí a gente falou, vamos começar a trabalhar com pneu de volta, né? Porque a gente trabalhou com pneu lá no passado, foi o Continental, foi Bridgestone, mas quando a gente entrou no mercado mesmo em 2013, a gente tirou bandeira de pneu e trabalhando com a bandeira própria. Vamos trabalhar com pneu de volta? Vamos. Aí começamos assim, um pouquinho ali numa loja para fazer um teste, um pouquinho. Foi aí a gente... 2019, né? A gente fez bastante teste, né? Aí a gente foi quase um ano de namoro com a Continental, né? E aí em 2020, a gente assinou o contrato com a Continental, né? Normalmente, quando você assina um contrato com uma fábrica, com uma indústria, existe um compromisso ali de compra, um compromisso de volume, né? E aí a Continental, ela olhou na Sim Pneus, o objetivo é assim, cara, eles sabiam que a gente não vendia pneu, não tinha volume. Então, eles olharam pra gente, não é uma revenda normal, assim, do que eu tô acostumado ali. O cara que às vezes que acontece muito no nosso mercado, né? O cara que é um Goodyear, aí vira Continental, ou vice-versa. O cara que era Bridgestone, vira Pirelli, enfim.
A Continental olhou pra gente e falou assim, cara, esses caras, eles estão em pontos estratégicos, que era onde a gente estava nos principais mercados, né? E esses caras, eles têm a oportunidade de vender o que o mercado não vende. E era o nosso objetivo, né? A gente sentou com o GPA, que era o nosso principal parceiro, por mais que a gente tinha loja no Carrefour, mas o principal parceiro nosso era o GPA. Falou, GPA, ó, é o seguinte, a gente tem essa oportunidade, porque a gente não quer conflitar com vocês, mas a gente tem essa oportunidade. Tudo bem da gente vender pneu? Não, tudo bem. Desde que você não conflite com a loja, tá tudo certo. E aí o GPA topou, aí foi Em onde... 2020 a gente assinou esse contrato e agora vamos começar... O objetivo era vender 20 pneus por loja, 30 pneus por que aí loja. a gente ia vender o pneu da Renegade. Puta, o cara não encontra numa loja do Extra na ocasião. Sim. Porque o Gaessa vende 13, 14. Mas ele ia ter uma loja especializada da Continental que poderia ter Aumentar o pneu. mix de produto, de oferta de produto. E eu acho que uma outra coisa em relação a gente, né, do jeito que a gente trabalha, lembra que a gente saiu de Continental e foi para Bridgestone? Mas lembra que meu pai falou assim, vai lá, conversa com eles, por mais que você vai estar saindo, você deixa essas portas abertas. E exatamente o que aconteceu, né? A gente foi super bem recebido na Continental, né? Os diretores algum diretor era o Não, mesmo? mudou. Tinha o Vladimir. É verdade. Mas existia o histórico lá ainda. Das pessoas. Total. E a gente saiu bem, né? Então Olha a gente só. saiu na... 15 anos depois. 15 anos depois. 15 mais anos ou menos. depois. E virando para uma concorrente, né, teoricamente, né? Mas existiu realmente um entendimento ali, o porquê que a gente virou na época, né? E aí, na ocasião, quando a gente retornou para Continental, o nosso objetivo era vender muito pouco pneu. Era realmente começar a atender esses clientes que a gente não atendia, né? Acho que foi a grande sacada. 2020... E aí, o que aconteceu em março de 2020, as lojas começando a receber pneu. A gente, um mês antes, a gente assinou com a Continental o finalzinho de 19. Foto, né? Não tem essa foto, né? Mas era legal. a gente fechou com a Continental o finalzinho de 19. E aí a gente estruturou... Não, na verdade, assinamos o contrato em janeiro de 20, né? Janeiro de 20. E aí, o que a gente fez? Cara, vamos chamar todo mundo... Na última semana de janeiro, a gente fez uma reunião com praticamente toda a equipe, assim. Colocamos todo mundo no nosso... A gente tinha uma sala num prédio comercial lá em Mogi. Aí a gente trouxe todo mundo e ninguém sabia. Anunciou. E trouxemos os diretores da Continental. Os diretores da Continental estavam. E a gente anunciou assim, pneus Continental, fizemos uma camiseta. Eu lembro dessa foto, eu lembro. E aquela empolgação. Cara, deu 15 dias depois, começou a pandemia. Fechou loja. Nossa, e aí aquele boleto de pneu para pagar, né? O pneu chegando e o boleto chegando. O boleto de pneu não é de 1.000, de 2.000, né? Aí falei pro Bruno, nossa, e agora, cara? Como que a gente faz, cara? Acabou assim, pneu. Falou, nossa, daí... Acabou os pneus, acabou o Brasil, a gente achou isso, né? Desesperador, né? Desesperador. E, na verdade, a gente mal sabia que o melhor era ter investido em pneu, né? Porque o pneu, antes da pandemia, era 100 e virou 200, né? Então, quem aplicou. E aí, cara, a gente falou, e agora, meu, o que a gente faz? E aí foi onde a gente... Nossa segunda mudança de chave foi onde a gente foi pra internet. Né? E a gente sustenta esse caminho até hoje, que é o nosso televendas. Mas também, junto com a internet, me fala uma coisa. Essa loja é de rua. Exatamente. E as lojas de mercado? Aí o Extra obrigou a gente a sair de algumas lojas. A gente só tinha loja dentro de mercado ainda, até 2022. A gente só tinha loja dentro de mercado. No final de 21, o Extra anuncia que vai fechar todas as lojas. Vai virar açaí, né? Já açaí, daí fez rescisão com vários... E a gente foi algum desses caras. 2 pontos a gente acabou saindo, né? E a gente tinha uma clientela muito boa nas lojas, né? Porque a gente tinha loja que a gente tinha há 10 anos, 12 anos. Como que a gente vai perder esse cliente, né? Como né, o sistema dava essas informações, não. Ele já era recorrente aqui, então a gente procurou alguns pontos em lojas que não mexeu, estratégicos próximos aos mercados, e a gente abriu as lojas de rua, né? Aí daí teve como vocês migraram esse cliente do mercado para loja de rua. Aí foi um desafio, né? Porque a gente tinha medo, né? Até então, só loja de mercado. Que carro entra, né? Cara, carro entra, segurança, né? Teoricamente está dentro do estacionamento. E aí, quando a gente vai pra rua, dá um friozinho na barriga, né? Porque a gente foi empurrado para ir pra rua, né? Foi depois da pandemia, né? Até para descobrir, eu lembro que a gente passava com... Lá na Oficina Brasil, a gente perdeu esse know-how de qual que é o ponto que é bom. Meu pai começou com loja de rua, depois foi para o mercado, a gente perdeu esse know-how de... Meu pai perdeu o know-how de qual que é o melhor ponto da rua.
que ele teve que reconstruir depois com loja de rua, né? Vocês devem ter esse know-how hoje de novo, né? Cara, Qual a que é um gente bom aprendeu, ponto? né? Porque é outra coisa que parece que é fácil, né? Ah, tem um ponto aqui, vai alugar. Não. Hoje, das 16 lojas que a gente tem, acho que, sei lá, metade é rua, né? Metade é mercado. Metade é mercado. Acho que é mais rua hoje, né? Só que daqui pra frente só rua vocês abrem. Não, a gente tem uma parceria boa com os mercados. tem. Agora é um ponto estratégico, né? Então, a gente vê hoje agora muito região, né? É porque, por um lado também, né? Aí agora a gente consegue entender, né? Tudo, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem um lado bom de você estar na rua e tem um lado ruim. No mercado você tem um lado bom e você tem um lado ruim. Com esse trabalho que a gente faz de televendas muito agressivo, assim, né? Captação Google, cai no canal televendas, as meninas vendem o pneu e direcionam na loja. Os mercados acaba sendo um ponto interessante. Vamos dar um exemplo, igual a gente está aqui a gente está no Fácil acesso. Tá na região do ABC. A gente tem loja em Santo André e São Bernardo. Pô, quem daqui do ABC não conhece o Extra Anchieta ali, né? Então, na hora que você fala assim, onde é a loja de vocês? Ali no Açaí Anchieta, antigo Extra Anchieta. Ah, eu sei e tal. Então, para captação, talvez esse cara não passa lá, não é frequentador, não vai ver a nossa loja, porque não passa lá. Para o cliente de rua, né, ou de passagem, né, vamos dizer assim, é ruim, mas para o cliente que a gente capta, e hoje o cliente está na internet, né, esse cliente do pneu, né, realmente está na internet, né, então a gente capta esse cliente e um ponto estratégico ajuda muito, um ponto bem localizado, um ponto fácil acesso. Mas vocês continuam com o cliente do mercado e o cliente da internet que vai pro mercado. Então vocês usam... O mercado mudou muito, né? Aí, pandemia, o mercado praticamente parou de vender pneu, tirou cada vez mais a mão de vender pneu, não se atualizou no mix, aí até reduziu hoje, ainda mais ainda. Pouco mix. Muito pouco. O Carrefour ainda mantém, né? Até por uma questão... cultural, né? E do Carrefour ainda tem a questão do cartão, então eles ainda têm uma venda um pouco relevante. Então, algumas unidades nossas que é dentro do Carrefour ainda tem aquela coisa de antigamente, aquele volume, sábado, aquele cliente ali montando o pneu, que para a gente é importante também, né? Mas, por exemplo, o Açaí já não tem um volume, já não pegou esse histórico do Extra, assim, então... Mas, como eu te disse, aí acaba sendo um ponto bem estratégico para divulgar na internet. Né? Mas vocês não são mais dependentes daquele tipo. Hoje a gente tem uma independência própria tanto da tecnologia para poder captar esse cliente, quanto a dependência hoje. Na época era muito dependente do mercado, né? Hoje a gente não tem dependência nenhuma, né? Não, muito legal. E a gente vê o quanto é dinâmico, né, o nosso negócio, né? Muito. Que você falou várias coisas dinâmicas, né? Mudança de bandeira, mudança de ponto, mudança de região, abriu loja fora. Hoje vocês não têm mais loja fora de São Paulo. A gente tinha até mês passado a unidade ainda em Minas, e aí a gente encerrou lá, na verdade vendeu a loja, né? E abrimos em Sorocaba. Abrimos em Sorocaba, né? Acabou fazendo uma troca de loja. Então vocês mudaram de bandeira, mudaram de lugar, abriram no Brasil, voltaram, mercado, rua, e é muito dinâmico, né? E, quer dizer, não foi só uma crescente, né? Sim, vocês abrem ali, abrem outra aqui para trocar o ponto, para estar mais... Porque, se eu não me engano, ter todas as lojas em São Paulo deixa a operação um pouco mais enxuta. Pensando na distribuição de pneu, sim, né? Quando a gente pensa em outro estado, principalmente a questão do pneu, quando a gente pensa em peça, já tem distribuidor lá, fica mais fácil. Mas para você descarregar uma carreta de pneus com uma loja só em Minas, então não dá. E não dá para você trazer de São Paulo para Minas por uma questão de imposto. Então, Hoje a gente tem, por exemplo, um CD que recebe toda semana uma carreta de pneu. E a gente tem 4 vans que fazem a distribuição. Então tem que estar regionalizado. Tem que estar regionalizado. E aí a ideia é sempre ter mais aspirar hoje esse crescimento, né? A gente tá com uma projeção de crescer, abrir mais algumas unidades, né? Esse ano, né? A gente tem um projeto muito bom com a Continental. A ideia é fazer uma expansão aqui, mas São Paulo, Grande São Paulo, né? A ideia é que a Continental, né? O projeto que a gente tem com eles talvez aí num período aí de 2, 3 anos chegar a 25, 30 lojas. Legal. Mas bem é um modelo de expansão, né? Espiral. Espiral, né? Espiral. E daí uma coisa que também vocês falaram algumas vezes
chamei uma consultoria de franquia, chamei uma consultoria de... A gente fez coach, né? Uma época. Vocês estão sempre olhando gente do mercado, consultor, técnicos, para dá uma olhada no meu negócio, vê o que está faltando. Vocês falaram algumas vezes essa palavra consultoria, olha aqui o mercado que eu não estou vendo, né? Me mostra algum número aqui que eu não estou enxergando. Vocês têm essa prática constante de ter consultor, empresas para vir aqui, mostra o que a gente não está vendo. A gente faz bastante. Com muita frequência. E não só com a gente. Às vezes a gente já fez coach com a gente, né? E aí a gente gostou bastante, estendeu para os líderes da equipe. Então a gente... Processo de treinamento, palestra, gestão de liderança. Então a gente sempre está levando os nossos líderes para fazer palestra, curso de liderança, né? E aí... trazer gente para dentro também, porque tem que estar com a cabeça aberta. Por mais que seja coisas que você já sabe fazer, você já sabe que você tinha que fazer assim, mas é o start, né? É aquela hora que você tá ali com a sua cabeça focada no que a pessoa tá falando, naquele aprendizado, e aí, nossa, é verdade, eu sabia disso, mas eu não fazia, eu vou colocar isso em prática, então acho que ajuda bastante. E é uma aprovação também, né? Eu tenho certeza que eu tenho que ir pra rua, né? Mas deixa eu ver se alguém me mostra algum relatório, algum número que eu não tô pra confirmar esse feeling meu, né? Ou alguém desperta de alguma coisa e fala, deixa eu ver no meu número lá se isso tá casando, né? Sim. E é legal conversar, né? A gente tem tem a frequência de conversar bastante com concorrentes, com colegas, né? Porque a gente acaba fazendo, igual, por exemplo, um podcast desse. Pô, é legal. A informação que você pega, alguns start, pô, eu escutei aquilo lá, pô, isso aí talvez para mim faça sentido, né? Então, a gente gosta bastante disso, né, Bruno? A gente acompanha bastante e a gente, nesse ciclo de tudo que aconteceu, a gente vê que a gente tem que estar em constante movimento, né? Se a gente parou, a gente vai ser passado para trás, porque o mundo vai mudando, as informações vão mudando, as coisas vão mudando. Né? Hoje a gente, como praticamente todo mundo que vende pneu, né? Nosso caminho é Google, equipe de televendas, carro na loja. Google, investimento Google, equipe de televendas, carro na loja. A gente é muito forte com isso hoje. A gente tem um time de 20 pessoas, extremamente dedicada, dá quase mais de uma pessoa por loja, extremamente dedicada. A gente faz um investimento altíssimo em Google para ter leads e transformar isso em venda. Só que a gente entendeu isso, por exemplo, a gente começou com uma agência de marketing. Aí... nem eu e nem o Bruno entendemos de Google, assim. O Bruno entende um pouco mais. Deixei de ser, faz muito tempo. Faz 20 anos já que você tinha Google, mas não tinha nada a ver com isso. Aí, cara, a gente falou, não, a gente tem que trazer isso pra dentro de casa. Hoje a gente tem uma equipe de marketing de 5 pessoas. Interno. As campanhas, toda semana interno. a gente faz reunião com eles, entende campanha, abre. Eu e o Bruno, a gente debruçou muito nesse mundo, assim, de tem Google, conhecimento hoje, né? Conhecimento... Eu fiz a mesma trajetória na Oficina Inteligente. Em 2016, a gente contratou vou fazer um paralelo para o pessoal entender onde estrategicamente é importante isso, né? Em 2016, a Oficina Inteligente, quando eu fui também produto validado, estava redondinho, apesar que a gente tem 20 anos a gente está com 23 anos hoje, né? Mas ali em 2016 a gente estava com 15 anos, né? Mas ainda não tinha explodido, né? Em 2016 eu contratei uma agência, a melhor agência de marketing do ABC. E gastei um apartamento de marketing e vendas para conseguir expandir, né? Porque empresa SaaS é assim, você tem que... Sim. Shark Tank, né? 1 milhão, 2 milhões, daí é as conversas desse mundo, né? Igual para vocês, né? Vai abrir 2, 3 lojas de pneu, tem que colocar um volume de pneu considerável. Sim. Fora tudo. E daí a gente colocou uma agência de marketing e ela ajudou a gente a mudar a marca e tal. Mas depois de 3 anos, o conhecimento de vendas do meu negócio estava na mão da minha agência. Que é um perigo, né? Eu falei, puta, que tem um perigo aqui, que é o que vocês olharam também, né? Exatamente. Tem um perigo aqui. Eu não sou especialista, eu sou especialista em software, mas não de vender o meu negócio. O dia que ela virar a chave, ficou tudo com ela conhecimento. E a gente trouxe para dentro de casa, que foi um baita de um desafio. A gente tem que começar do zero, sem caixa para pagar aqueles mesmos profissionais que tá lá, né? Gabaritado, tudo. Mas é inevitável, né? O Fábio tinha muito medo de fazer essa mudança, né? Eu falei, Fábio, acho que é o momento da gente ter isso dentro de casa. Essa receita do bolo tem que ser nossa, né? Do que eu vi aqui, do que eu vejo... eu vi toda essa trajetória de vocês, né?
né, estando próximo, fazendo reuniões de vez em quando anuais, né? No dia a dia, nossas equipes se conversam, né? Sim. Mas a gente conversa uma vez por ano, né? Então, né? Mas a gente vê a movimentação, cada movimentação estratégica. César, vou virar assim, vou virar Continental, vou precisar do software um pouco mais para cá, um pouco mais para cá. Ó, a gente também tá com mais loja de pneu aqui, né? Então, Precisamos dessa melhoria, daquilo. né? Ou, ó, eu fiz isso para outro... Pô, deu certo. Pro setor, te entrego também, né? E faz parte, né? O que eu vejo no mercado, quem quer trazer para dentro de casa esse expertise ou fazer um televendas potente, um Google potente, o que eu vi no mercado demora de 2 a 3 anos. Para isso... Pegar, né? Foi com vocês a mesma coisa? Acho que foi, Pô, né? acho Pra que estar sim. num auge que a gente... E Né? eu acho que é uma coisa que É tá constante. 5% do que tem de potencial ainda. Então, constante. acho que é uma evolução ali Mas, constante. por exemplo, hoje na rede, nas revendas, hoje a Continental, ela, pro Brasil, ela tem Acho que 500... isso é um case de sucesso também dentro da 500, Continental, né? A gente saímos de uma venda zero de pneu, né? Em 2020. Para se tornar o terceiro maior volume, talvez, deles, assim, de varejo, né? E aí, por exemplo, em convenções que a gente vai, das revendas, que hoje são 500 revendas. Tem cara que tem loja, sei lá, há 10 anos e às vezes às vezes não teve, ó, aquela loja em si não vende tanto. Esses dias mesmo. E aí né? o pessoal da Continental sempre traz a gente como esse case de sucesso. Ó, eles não vendiam nada de pneu, eles não têm essa referência na cidade como uma venda de pneu. Conversa com eles. Então a gente sempre recebe gente da Continental, né, com o nosso time, nos nossos televendas, né? Esses dias mesmo, até falando de consultoria, a Continental fez um trabalho com a gente, junto com o Senai. Foi a primeira vez que o Senai fez algo para o varejo mesmo, né, Bruno? Normalmente a nível Latam, né? Latam. É um trabalho feito até para revendas do Mercosul. A gente pegou a nossa loja, uma loja nossa que tem um volume, né, expressivo de pneu. Os caras, eu preciso entender como que essa loja vende tanto pneu, né? E aí fizeram, o Senai veio... Fácil lá, é via internet. Exatamente. É fácil, é só anunciar no Google. É o que a gente fala, a gente sempre abre a loja, as nossas portas para esses outros revendedores, né, escutar. Mas é dedicação, é trabalho, é entender. E você deve ter escutado muito isso também. Aí, o primeiro momento é igual o software, né? O cara, às vezes, olha como um custo. Mas o cara não pode olhar como um custo. O cara tem que olhar como investimento. O Google é a mesma coisa. Mas não tem isso. Tem o televendas lá que só o Google sem televendas eu sei que não vira. Não é só você pegar, igual eu fiz, não é só vender o apartamento e colocar no Google e não vai... Não vai. Clássico. A gente faz anúncio. Fala na época do meu pai. Meu pai fazia jornal, o cliente liga. Meu pai também. Quem atendia? Não atendia. Ou quando atendia não convertia. Quem tá ligando aqui é só, sei lá, falavam o curva, o oportunista. Tem que ter um telemarketing potente. Eu sei que esse conjunto, marketing, telemarketing, que é afinado, que traz o resultado lá na ponta, porque, né? por exemplo, isso tudo a gente foi aprendendo, né? Às vezes, quando a gente abre as portas para um outro revendedor e vem conhecer, hoje a gente virou um case nessa questão do televendas, né, Bruno? Aí o cara fala, pô, mas você tem um time dedicado? Eu falei, cara, imagina você gastar um dinheiro no Google e cair lá no gerente seu da loja. O gerente seu da loja não vai dar nem atenção, né? O cliente que tá... O dono do carro, quando ele tá na loja, ele tem uma expectativa, no telefone ele tem outra, no WhatsApp ele tem outra. Total. Né? Então... São times diferentes. Dedicado, né? São pessoas isso a gente diferentes. aprendeu. Forma de aprendizado. A gente no começo colocou esse atendimento. Vamos anunciar no Google. Aí caía a ligação na loja, tocava. Só um minutinho, senhor. Aí deixava tocando. Senhor, aqui o orçamento é esse e tal. Oi, pois não. Você quer do pneu? Só mais um minutinho. O cara já desligou porque já não tem, né? As pessoas querem... Daí a gente começa a falar daquelas... Na internet, aquela siglinha, né? Fazer rapport, fazer script, fazer funil. Daí a gente começa... Vocês viraram uma empresa... Outro mundo, né? Uma empresa de venda de recorrência. Outro mundo. Aí agora já tem eu falo, IA no nosso negócio. Então é constante evolução. Então, porque eu falo, é de 2 a 3 anos para tudo isso se amoldar com muita dedicação. Então, por que eu estou repetindo isso? Porque quem quer vender... Tô falando de loja de pneu, centro automotivo, né? Diferente de oficina mecânica, que o Instagram, vídeo no Instagram traz um outro número, né? Loja de pneu tem uma outra realidade, né? Para quem quer fazer o marketing digital e falar, não é 6 meses, pessoal, vai ser constância de televendas ou nem que for uma pessoa só.
né? Mas tem que ter uma constância e Tem. demora esse... Tem que acreditar, né, Acreditar. cara? E hoje você tem que Hoje- ter variedade de pneu para você não cair. Ah, vamos comprar só o pneu 13, 14, 15. Não, o carro não é só mais 13, 14, 15. Pelo sistema você puxa lá o Cliente que quer. carro, que cliente você atende. Tem um pneu para todos esses carros. Né? É Então, igual, por exemplo, aí como a gente é bandeira continental, então, cara, você pega um mix, pneu de BMW, pneu de Mercedes. Ah, mas o pneu de BMW é um. A mesma medida, às vezes o pneu da Mercedes é outro. Então você tem que ter no estoque o pneu da BMW, o pneu da Mercedes. E isso a gente tá falando, às vezes, de tem 5 BMW mil. que é dianteiro, tem BMW que é traseiro. Às vezes a gente tá falando de 20 mil reais de pneu. Aí, um jogo, mas eu tenho que ter em estoque. Porque o cara quer É na variedade. hora. O cara quer na hora. Ele quer na hora, quer com preço e quer ser bem atendido lá na ponta. Então, é complexo, cara, mas... Mas, gosto de sério, né? É 30 anos de trajetória, né? É. Não é de hoje, né? E constante evolução, né? Então... E deixa nossos pais se aposentar, né? É Porque meu pai, também- difícil. O meu tamanho tá com 73 Difícil anos, né? aposentar, né, Bruno? Difícil. O meu também não vai se aposentar, mas eles perceberam que essa dinâmica também vai cansando, né? Sim. Né? Ele fala Então, muito a isso, gente né? E percebe aí ele isso. acabou acompanhando a gente, né? Então, hoje ele tem loja de pneu, né? Nunca quis trabalhar com pneu, mas hoje tem, ajuda a gente, participa, né? Reconhece que a gente realmente, né, pegou a mão do negócio, tem expertise, né? Isso é Muito bacana. legal. E ajuda com a gente com a experiência, né? Porque, querendo ou não, Faz parte do conselho. é um A gente tem um conselheiro. grupo, né? Eu, meu pai e meu irmão. Aí ele fala que ele não tem função na empresa. Aí nosso grupo chama Sem Função. Sem função. Função. Do meu pai, sabe o que eu fiz? Estamos indo aqui para os finalmente. Na pandemia, quando deu aquele mês de pandemia, né? Eu lembrava bastante meu pai, seu pai, né? Nossos pais. Passou uma crise desse tamanho a cada um ano, né? Crise Collor, plano verão, né? Daí, quando chegou a pandemia, né? Eu falei, caramba, o que o meu pai fazia, né? Deixa eu lembrar as conversas que eu escutava dele, garotinho em casa, o que ele falava, né? Plano Collor e tal. O que ele passava, né? Tipo, como que foi a resiliência dele Sim. para passar isso todo ano? Pai, deixa eu bater um papo contigo, né? Não sobre um negócio que ele não conhece de software, né? Mas tem gestão de negócio, né? Gestão de crise. É. Falei, César, as oportunidades estão na crise. Se acalma, a crise vai e vem. Ele falou, nada técnico. Se acalma, olha o seu negócio. As melhores... Quando eu cresci foi nas crises. Depois que a crise passa, quem está estruturado estoura. Né? Então, eu falei, caramba, então E realmente, a gente dobrou de tamanho na pandemia, né? Depois de um ano, a gente dobrou de tamanho porque a gente estava bem assessorado, estava com Bem software estruturado, com um time capacitado. E foi bom, igual para vocês, foi muito bom depois da pandemia. Hoje a gente olha isso, né? Sim. Não naqueles 90 Sim, dias, Dá né? medo, né? Naqueles 90 dias de medo. O que me confortou naquele dia, né? Naquele dia não, porque eu já vinha desde janeiro. Minha esposa é descendente de italiana, então ela estava muito ligada. Ela estava tirando a cidadania, então ela estava muito ligada, né? Então, quando chegou na Itália, ela falou, César, vai chegar aqui. Daí eu fiquei acompanhando o jornal, tal. Eu falei, se eu quebrar, o Brasil vai quebrar. Então, pelo menos isso, né? Não é eu que Não vou vou ser quebrar o sozinho. único, né? Não vou ser o único e todo mundo se ajeitou, né? Acho que Sim. todo mundo se ajeitou, tá? Obrigado pelo carrinho. Eu vou mostrar aqui. Matheus, dá um zoom aqui no carrinho que eles me trouxeram. Lindo. Muito obrigado pelo carrinho. Obrigado pelo boné. Olha a marca deles aqui, ó, em alto relevo. Que bacana. Meu, alto relevo custa caro, mas Fica É bonito. bonito, né? é bonito. É legal, esse né? boné. eu tenho... Quem já assistiu mais o podcast sabe que eu tenho um Fusquinha. Meu Fusquinha é igualzinho esse. Eu tô atrás de uma corujinha igual essa. Quem tiver uma corujinha bonita aí com preço ok, porque tá Acessível, né? puxado. Né? Eu Tá tô- super valorizado. Tô né? atrás. Põe aqui nos comentários. Eu tenho uma corujinha, eu conheço quem tem, coloca aqui pra gente. Mas eu sei também que vocês adoram carros clássicos, né? Então, mas vamos começar do começo. Qual foi o seu primeiro carro, Bruno? Eu tinha 17 anos, peguei a rescisão da empresa que eu trabalhava e comprei um Opala. Ô, já Opala começou bem já. 74. Eu sempre gostei de carro clássico e foi o meu primeiro carro Mas mesmo. isso em 2007. Não, 2007 não. 2000 quanto? 2002, 2003. 3.
2005, né? Alguma coisa assim. O Opala já era o carro clássico. Já era clássico. Você não comprou Não, um golzinho, não, um já ninho? Era clássico mesmo. Seu primeiro carro, O Fábio? meu já foi uma Saveiro, bolinha. Nossa, você já começou Saveiro, legal já. já. Com as Como gerente, né? rodinhas, como gerente, já tinha remuneração, né? Então, Então, aí já... rebaixado com as E o rodinhas. meu rola tá tudo destruído, né? Então, era voluntário, né? Nossa, Saveiro era o sonho, né? Nossa, Saveiro. Depois a gente começa a fazer, não sei vocês, mas depois a gente começa a fazer umas besteiras de colocar um turbo e Ah, começa... não tem como. O carro que você teve e deixou saudade? Mas acho que sempre tive bastante Peugeot, é um carro bom aí no 308, acho que... eu tive um estilo, Ah, estilo estilo. Com estilo teto? muito bom. Não tinha teto meu, Nossa. não tinha teto, mas Que era o sonho, né? era um carro bacana que eu tive, carro bacana, E era confortável, né? Os carros da Muito. Fiat são confortáveis, né? muito confortável. E Seu foi o primeiro carro bacana que eu tive, assim, né? Então acho que... Emblemático, né? saímos dos pés de rato, né? E o seu, carro que te deixou saudade? Cara, eu tive... Não era do ano, assim, era um pouco mais antigo, mas um carro que deixou saudade, que aí foi a primeira vez que eu falei, pô, esse carro é bom. Uma Mercedes, cara. Uma C200. Eu lembro que motor, conforto... Econômica. Econômico. Não era do ano, ali era um carro mais... Mas assim, eu lembro que o carro me dava um custo-benefício Era uma prata? fantástico. Era uma prata. Meu pai tem uma Mercedes dessas até hoje. Ele falou, meu, não Motor, troco. Nossa, cara, eu lembro que minha esposa falava, meu, por que a gente trocou aquele carro? Eu adorava aquele carro. É um carro bom. Um carro que você teve e falou assim, meu, não quero mais. Não te deixou saudade. Acho que Ou você não teria de um novo? carro esquisitinho que, na verdade, o Fábio me vendeu, né? Que aí comecei a ser remunerado, aí eu comprei um carro dele. Foi um 106. Com a roda Bem pequenininho. Aro 12? Esse aí mesmo. Tive que passar pra alguém, passar por irmão, né? Mas ele Peugeot, tinha né? seu charme. Então, ele era gostosinho, mas era esquisitinho, né? Mas hoje não mais, né? Acho que não deixou tanta saudade, não. Cara, eu acho que eu tive um 307, que eu não gostei muito do 307, não. Vou falar o carro que não me deixou saudade. Eu tive um 307 também. 307, então são... Mas no meu caso, eu tava com eu saí de uma Audi A3 Turbo 180, Aí também... que eu estourei a turbina, ferrado com a opção inteligente sem grana. Então, é o meu carro que eu saí quando eu trabalhava com meu pai, com grana. A minha opção inteligente foi perdendo. Aí foi pro Peugeot. Daí eu troquei ela, era o mesmo valor de um Peugeot 307 Daí você passa a estar saindo de um premium pro carro. Daí eu não foi legal pra mim, mas o meu carro também. Eu vendi meu carro com a turbina estourada. Eu passei 10 anos com a opção inteligente entre dar 0 a 0 e entre dar prejuízo e dar 0 a 0. Foi os primeiros anos. Então eu perdi uma Audi nesse processo e o Peugeot 307 não me deixou saudade. Eu não tive nenhum problema, né? Mas Foi nessa transição. foi nessa né? transição aí que pra mim não foi uma transição muito dolorida. Daí eu comprei um casinho e me apaixonei pelo carro e fiquei no carro um tempo. Quando a gente se conheceu, você tinha um carro. É verdade. Verdade. Eu lembro do carro. Era o casinho prata, né? Era. E daí eu comprei aquele K, que chama K Toretto, aquele K com faixa 1.6. Fiquei 6 anos com esse carro. Adorei. Nesse K, o K 1.6zinho, o Action que eu tive, foi um momento que eu tava já respirando e todo o dinheiro que eu ganhava, ser Investindo. inteligente. A gente também fez Igual a muito gente, isso, a né? gente também. Daí demorei mais. A gente- Nunca mais tive um carro premium até hoje. Daí a gente cresce, Outras filho, prioridades, né? prioridades. Um dia a gente chega lá de novo. Né? Um carro... O seu carro atual? O meu carro atual, que eu ando dia a dia, é um Onix. Um Onix. É o Onix normal? Onix Aquele normal. Um Turbo, né? turbo. turbo. É fortinho. É forte. Eu andei com o Onix... como chama o sedã? Esse mesmo. É, Onix Puta, Plus. delícia. Forte, confortável, né? Bate o carro. E o seu, O Fábio? meu é uma Tracker. Uma Tracker. Também. Os dois GM. Dois GM. Dois A Também gente GM. gosta de alemão, né? De Audi, de Mercedes, BMW. Os antigos, Mas- assim, os clássicos a gente Gosta. deixa pros Mas clássicos, dia a né? dia. Dia a dia anda. E o carro que você... Um sonho. Pode ser que você tenha... Um dia, eu posso ter um dia a opção de ter um dia que foi para isso aqui tá muito fora, mas um carro dos sonhos. Cara, eu tenho um sonho de ter uma Porsche Boxer 97. Tem que ser a 97. Porque eu gosto desses carros clássicos. Tamo nessa junto, tamo nessa. Tamo procurando junto, inclusive. Estamos nessa missão, né?
O duro, se eu achar primeiro, eu não posso falar, né? Porque senão Mas vai dar essa é ruim. aquela relíquia lá que tá custando 3, 4 milhões ou não? Não. Essa, porque Uma tem uns- boxer é 200 mil, acho. A gente até tava até estudando de trazer dos Estados Unidos, porque já tem idade pra trazer, né? 30 anos você já consegue Aqui não trazer. tem muita. E quem tem não E vende. lá é 8 mil dólares. 8 Então, mil. falam que dobra o valor, né? Então, Dá pra relativamente trazer. isso aí. A gente pra tá trazer. pensando em trazer. É um sonho acessível, vamos dizer É um assim. sonho acessível. Mas de planejamento, muito bom. Muito obrigado por vocês estar aqui com a gente no podcast da Oficina Inteligente, compartilhar a história de vocês. Eu acho que é uma história de muita estratégia, muito planejamento, então mostra isso, né? Quanto o mercado é dinâmico, o quanto a gente tem que ser atualizado, que o crescimento não vem por acaso, você não replica a mesma fórmula durante 20 anos. Sim. Quase que você replicar uma fórmula, a cada 5 anos vocês estão mudando a fórmula. Eu acho que é um ciclo interessante de vida, se você pensar. 7 anos, né? A gente fala 5 anos. Se você pensar, põe há 4 anos atrás como você tava, numa Copa do Mundo. Totalmente diferente. Aí puxa mais 4 anos. Eu acho que a cada 4 as Copa anos... do Mundo, igual aquela que a gente sempre... A Copa do Os Mundo é marcos um que vocês bom colocaram sinal, aqui. né? 4 anos. 4 anos acho que é um bom ciclo de sempre Bom renovar, ciclo. de mudar, de pensar. E a gente está sempre nessa constante evolução, né? E a gente gosta muito do que a gente faz, a gente se dedica, né? A gente acredita em propósito, a gente trabalha muito com todo esse pensamento todos os dias, né? Muito legal, muito legal. Então, obrigado por você estar aqui. Pessoal, então, ó, dicas valiosas do Bruno e do Fábio da Sim Pneus Continental. Estão com 16 lojas, vocês viram a trajetória deles, com muito trabalho, com muito esforço, mas com muito planejamento. Eles falaram muito de olhar para o mercado, falar, para onde o mercado está mudando, né? Eu estou sentindo na minha oficina aqui as mudanças, mas deixa eu olhar para o mercado, vi uma situação aqui, deixa eu chamar um consultor para ele confirmar para mim se a mudança é para cá e daí a coragem da renovação, né? Então, obrigado vocês por escutar a gente aí durante todo esse podcast. Deixa aqui nos comentários, né, se o carro que vocês têm dos sonhos, pra gente saber também, igual os nossos convidados vêm falando qual que é o carro dos sonhos, né? Deixa aqui no comentário qual que é o seu carro do sonho, tá bom? E segue a gente no canal para não perder nenhum bate-papo. Você viu que dá para aplicar coisas hoje aí na nossa oficina, né, no mundo da reparação. E até semana que vem, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, um episódio novo com 2 convidados, donos da reparação. Então, a gente se encontra na semana que vem. Até lá!